Salve, povo! A gente está aqui para mais um podcast do Ibra, o Ibra Talks. E também nós temos o Cortes do Ibra Talks. Então você não se esqueça de se inscrever no Ibra Talks, no Corte do Ibra Talks, dar o peteleco lá no positivo e também se inscrever, né? Que aí depois que você se inscreve, o que você tem que fazer? Tem que ativar o sininho e todas as notificações. E a gente está sempre aqui trazendo alguém que tem um conhecimento muito grande na sua área. E dessa vez não é diferente, a gente está trazendo a Gabriela Leone. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, gente? Beleza, obrigado pela tua presença. Obrigada. E quem vai estar aqui comigo hoje, mais uma vez, é o Misael Fará. Tudo bom? Olá, tudo bem, pessoal? Beleza. Seja bem-vinda. Obrigada. Legal. E antes da gente começar o nosso papo aqui, sempre lembrando para vocês que não é uma entrevista. O pessoal às vezes confunde com entrevista. Não é uma entrevista. A gente vai conversar, bater papo e é um papo descontraído sempre, né? Mas eu vou falar dos nossos patrocinadores. A Editora Vilese. A Editora Vilese, ela tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda, o livro científico do Ibra, editado pela Editora Vilese, Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária, e também os meus livros de ficção, todos são editados pela Editora Vilese. Não esqueça, tá? Onde que a gente encontra a Editora Vilese, Misael? A gente encontra em 2 lugares bem legais. Um deles é na loja do Ibra, então é www.ibravet.com.br/loja do Ibra. E também a gente tem na Amazon, né? A gente não podia ficar de fora. Então, sim, todo o conteúdo tá lá, o acervo tá todo lá no amazon.com. Legal. E na Amazon vocês encontram os e-books também, né? Tem os e-books da Amazon. Então, por exemplo, os meus livros de ficção, muitos estão em e-book. Vocês encontram lá. E para falar do nosso outro patrocinador, que é a BIOS. A BIOS que tem os equipamentos ótimos de fotobiomodulação, o Therapy X e o Therapy 2. Então, são equipamentos que podem ser usados na fisioterapia humana e também na fisioterapia veterinária, como nós utilizamos. Eu sou médico veterinário, eu acabo utilizando. E a gente encontra a BIOS na biosindie.com.br. Mas agora vamos para o nosso papo? Vamos lá. Gabriela, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Então, meu nome é Gabriela, eu tenho 28 anos, sou advogada. A minha área de atuação é um pouco diferente de outros advogados, na verdade, porque hoje eu atuo assim, eu sou tanto autônoma quanto dentro de um escritório. Minha pós-graduação e especialização é em Direito Imobiliário e Condominial, e essa é a minha atuação dentro desse escritório, onde eu presto serviço, onde eu sou, na verdade, nem trabalho ali como... Não é nem contratada, né? A gente trabalha junto como uma consultoria. E na minha parte autônoma eu faço Direito Civil Geral, focado em 2 áreas específicas, mas hoje, né, eu venho trabalhando mais com uma advocacia humanizada, então eu busco uma advocacia diferente da galera aí. Então eu tenho muito trabalho de diversidade e inclusão. E agora estou iniciando aplicação de palestras em empresas para direitos humanos, para falar de diversidade, de inclusão. Super em alta, né, hoje? Super em alta. Hoje tá e é a área que eu hoje gosto mais de atuar na minha parte autônoma. E imobiliário condominial, que é o meu dia a dia. Treinamento de LGPD também, nessa parte civil. Então, essa parte... normalmente eu estou nessas 3 esferas aí. A coisa mais empresarial, a diversidade e o condominial imobiliário. Aproveita, antes da gente entrar nas outras áreas, você falou treinamento de LGPD. Você pode explicar um pouco para o pessoal o que é o treinamento de LGPD? A LGPD, na verdade, é uma lei nova, né? Eu ainda considero nova, né? Ela é de 2021. Sobre proteção de dados, é a lei de proteção de dados, é uma lei... aplicada. Eu costumo dizer, eu até cheguei a ministrar um treinamento aqui no Ibra, que é uma lei que hoje em dia todas as empresas precisam utilizar, mas eu acho que é uma coisa que a gente deveria trazer para o nosso dia a dia. Acho que é uma lei... O que visa essa lei? A proteção dos dados pessoais das pessoas mesmo. Hoje, eu acho que com o avanço da tecnologia, a gente acaba passando o nosso dado diariamente, a gente às vezes nem percebe. O preenchimento de um formulário, ou aquele aceite no Instagram, aquele aceite no Facebook, aquilo ali, meu Deus, né? Aquelas 2 plataformas em específico envolve... E é um aceite que se você não der, você não faz mais nada, né? Não, se você não der, você não tem acesso à plataforma. E assim, ninguém lê o termo de uso. Não tem como. E mesmo que você leia,
se tem alguma coisa que você não concorda, o que você pode fazer? O que você pode fazer, exatamente. E são plataformas de fora, né? Então, além de tudo, não necessariamente a gente está falando aqui só da lei brasileira, a gente está falando de leis de fora. E aqueles dados ali que você fornece no Facebook e no Instagram, todo mundo, né? Hoje é muito difícil conhecer alguém que não tenha uma rede social, ao menos, né? E aí, aqueles dados ali são dados extremamente sensíveis, por exemplo, e ali você está fazendo um aceite de tratamento daqueles dados. Então, isso para qualquer formulário, para qualquer coisa que você vai aderir, você passa os seus dados e você autoriza o tratamento desses dados. Sem autorização, ninguém deveria tratar dados. Mas acontecia muito, né? A gente, antes de 2021, não existia uma lei específica que regia isso. E aí as pessoas pegavam seus dados. Acontecia muito, eu não sei se vocês conhecem, a venda de base de dados, que acontece até hoje. Na verdade, se você vai... Tem alguns lugares aqui em São Paulo que você compra um CD, que isso daí eu já ouvi falar, inclusive já vi meus dados serem vendidos, com toda a informação do imposto de renda. Exato. Ou seja, a informação da vida da pessoa. Informação, e dados extremamente sensíveis, hoje não deve ser nem CD, mas deve ser um pendrive. Hoje em dia eles, na verdade, ontem mesmo... Ontem mesmo eu tava... Na nuvem dá pra rastrear, eu acho que é alguma coisa. É muito perigoso, assim, eu até tava ontem mesmo estudando um pouco sobre base legada, porque eu tava conversando com uma pessoa que foi num evento de marketing, né, um especialista em marketing, tava conversando comigo, ele falou, é interessante, porque ele trabalha numa empresa, uma multinacional bem grande, e ele falou, seria legal, né, ter uma base, porque a empresa, ela trabalha basicamente vendendo dados das pessoas, e aí eles falam, mas são bases legadas, bases de dados anteriores a 2020, então não tem problema vender. Não, o dado... Mas espera aí, aí eu tava até estudando, porque é uma empresa especialista nisso. E ela vende o serviço dela como... consigo ter dados até em abas anônimas. Né? Então, a pessoa abre uma aba anônima e eles conseguem pegar os seus dados. Então, assim, hoje... A divulgação de dados é extremamente sensível, extremamente escancarada. E a lei, ela vem... eu costumo dizer que é uma lei um pouco hipócrita, assim, porque ela te traz muita prevenção, o que eu acho que a aplicabilidade dela maior é nisso, é de trazer prevenção dos dados, né? Então, ensinar uma empresa, ensinar os colaboradores, né? O controlador, o operador dos dados, a lidar com isso, a lidar com esses dados de uma forma mais cuidadosa. Mas, assim, qual é a penalidade, de fato, para um vazamento de dados, né? Então, hoje... é isso que eu acho difícil, porque eu acho que é uma lei meio... sei lá, como você disse, né, hipócrita, mas eu diria que é fantasiosa. Exatamente. Por que fantasiosa? Porque, assim, gente, o pessoal invade a NASA, invade o Pentágono, invade Google, Microsoft, Facebook. Não vai invadir uma empresa pequena. E aí vaza dado. Pequena. Por mais que você faça, e vaza dado, não tem jeito, né? Lógico que você não vai vazar, eu acho que essa lei é para quem cumpre lei, né? Quem está dentro da lei e que não vaza de propósito. Sim. Agora, vazar sem querer, alguém invadir, isso daí vai continuar acontecendo. Eu acho que cada vez que inventam uma proteção, o hacker já está um passo à frente. É um trabalho, eu costumo até dizer que é um trabalho muito mais de TI do que jurídico, para ser sincera. Hoje as empresas, elas precisam investir muito mais em programas de proteção dos dados que têm. Então, seria muito mais um trabalho da equipe de TI do que um trabalho do jurídico mesmo, assim. O jurídico, eu acho que ele vem muito mais nessa prevenção, de colocar ali os termos, de trazer a possibilidade de conscientização, de treinamento. Mas, assim, uma aplicabilidade da lei ali, eu ainda não enxergo. E, de fato, acontece mesmo essas punições? Porque, por exemplo, se eu me sentir lesado de alguma forma, e aí eu falo assim, não, esses dados vazaram por tal empresa. E aí eu consigo realmente ter uma efetividade numa ação jurídica em cima da empresa? Sim, você consegue. Eu não sei se chegou ao conhecimento de vocês agora o Facebook, que teve um vazamento de dados em 2019, ou seja, anterior à lei. Teve um vazamento de dados e aí algumas pessoas ingressaram com algumas ações judiciais e conseguiram indenização de R$5.000. E aí alguns colegas advogados, que eu condeno veementemente, nossa, assim, eu acho um absurdo, começaram com marketing no Instagram, de, você tem direito a R$5.000, entre em contato com seu advogado de confiança. Eu recebi diversos. Parece aqueles advogados de ambulância dos Estados Unidos, aquele que você entra na ambulância e ele pula dentro. Já vai junto, olha, é parente, não, sou advogado.
obrigado. E aí, alguns clientes, assim, pessoas no meu Instagram começaram a me mandar esse vídeo. Ah, então eu tenho direito? Eu falei, não, pera, calma, gente. Mas, assim, realmente o Facebook foi condenado a indenizar algumas pessoas que tiveram dados vazados. Mas sempre ressaltando, né? Eu fiz questão de fazer post sobre isso, porque, assim, ressaltando, não é porque um caso te trouxe uma jurisprudência, um entendimento, uma decisão, que todo mundo tem direito a R$5.000. E aí acabou trazendo uma negativa, porque aí tenho realmente direito? Tenho. Aí vai lá, 10 pessoas entram com uma ação judicial, conseguem os 5.000 ali, né? Que foi o arbitrado de indenização pelo dano moral sofrido pelo dado vazado, só que aí vem essas pessoas que fazem um desserviço, né? Influenciam uma população a entrar com uma ação judicial. Aí aconteceu logo na semana seguinte de alguns advogados entrarem até com ação coletiva. E aí caiu por terra. Ah, então tá bom. Então peraí, galera. Não vai dar. Vamos assim, falir né? o Facebook? Porque não dá, né? Não é bem então... assim que funciona. E também eu acredito, não manjo nada de direito, tá? Não, então, vamos lá. Eu acredito que a pessoa tem que provar que foi prejudicada. De fato. Não é só né? porque o meu dado foi vazado nessa época. Né? Só que assim, não me aconteceu nada. Exato. Né? Já aconteceu outras coisas assim do porteiro pegar um envelope meu e depois tentar fazer um crédito. Mas o do Facebook, isso aconteceu. Caramba. Isso é muito mais fácil de você conseguir uma indenização mas do que um vazamento desse. O Ponto Frio, acho que foi, me ligou na hora, foi bem legal. Eles me ligaram, avisaram, disseram o nome do cara que estava lá, era o porteiro, que estava lá tentando fazer um crédito com o meu nome. E então assim, mas o Facebook, eu lembro que vazou, tinha jeito de você ver que vazou, não me aconteceu nada, porque os caras olham lá e falam, não, esse daqui é pobrinho, não vou perder tempo com isso daí. A única coisa que me aconteceu foi o pessoal fazer, aí sim, talvez seja por esses dados, o pessoal pegar celular no meu nome. E, só que aí eu fui, por exemplo, pegaram na Vivo, na Claro e na TIM. E aí eu fui lá, fiz uma carta de próprio punho, dizendo não fui eu. E eles hoje a gente vê inúmeros golpes, né? E aí ficou difícil também para o judiciário medir, porque cada hora um golpe novo e você fala, meu Deus, eles estão muito... Eu tive um caso, né, de uma cliente agora, graças a Deus, frutífero, mas também abriram uma conta no Banco do Brasil, em nome dela, e gastaram, não pagaram, a menina teve o nome negativado, era uma cliente que trabalhava em banco, ali o emprego em risco, ali sim, dano moral é de fato absurdo. Caracterizado, né? E era um valor alto. Exatamente, pessoa, né? Aí foi, até a gente entrou com pedido de liminar para uma mudança de imediato, mas assim, e para provar, aí vem a empresa, né, que também não tem culpa, porque a gente nem sabe se os dados que utilizaram para abrir a conta não foi vazado por eles, ela não era cliente do banco, né? Foi vazado por algum outro local. E eles conseguem abrir, e aí o método... Aí nessa hora que a gente fala sobre o lado preventivo, o método ali, ele exige uma selfie, por exemplo, né? Nesse caso em específico, exigiu uma selfie de segurança. Usaram uma foto do LinkedIn. Então, não é uma selfie. Não é uma selfie. Então, assim, é esse trabalho que a gente tem que fazer, mas, assim, hoje a tecnologia permite que essa inteligência artificial, gente, dribla qualquer coisa. Assim, eu até falava assim, num dos meus livros de ficção, eu escrevi que tem um pessoal que é de uma agência, e aí eles, para entrarem no sistema da agência, eles têm que piscar tantas vezes quando o computador pede. Então, aí você vê que é uma pessoa viva. Só que com a inteligência artificial pede para piscar, pisca. Exato. Então já era. Exato. Por isso que a gente diz que é uma lei que não consegue. Né? A gente tenta, mas assim, vai fazer como? Não tem. Né? Hoje os golpes são... E a tecnologia está muito avançada. A tecnologia está muito avançada. Eu falo daquele que eu fiquei impressionado, do cara, um cara, ele fazendo em tempo real, ele sendo filmado, ele falando... E do lado dele, uma imagem do Morgan Freeman falando o que ele estava falando. Então, a câmera pegava ele e transformava no Morgan Freeman. E você jura que é o Morgan Freeman. Você fala assim, é ele. E não muito era. Idêntico, né? É idêntico. Então, dá para ele passar pelo Morgan Freeman e abrir conta no banco, por exemplo. Nossa, sim. Dá para alterar até o que você está falando, né? Mas até desbloqueio de celular, né? Eu tava vendo, porque você pega uma foto da pessoa e realmente funciona, dá certo. Aí você fala assim... Mas no iPhone dá certo? Porque o iPhone tem mais... Dá certo. Eu sei que o da Samsung eu nem uso desbloqueio assim,
porque ele é mais por foto mesmo, né? Uhum. Agora, da Apple, eles prometem que não dá certo. Dá certo? Dá certo. Você vai o Face mas ID, eles crescem a tecnologia e os golpes também aprendem com a tecnologia, porque, por exemplo, né? você vai tirar a foto. Hoje, você tem equipamentos que tiram em 4K. Então, a resolução é muito perfeita, né? Perfeito. Não, Então, você consegue tirar em 3D. Então, a Aí tecnologia está muito avançada. Aí você já fala, era. eles estão tão aperfeiçoados na realidade que aí você permite esse tipo de golpe. E hoje Então, os dados não existem. Eu falo muito assim, os dados não são mais seus. Nunca mais. Não, deixaram de ser há muito tempo. É igual foi aquele Open Banking, né, que fizeram aí um tempo atrás, que você compartilha as informações entre bancos para você... Eles falaram isso na época que foi para você... sempre pegar a melhor opção do mercado, independente de qual banco seja. Só que assim, a gente sempre teve as informações. Você vai lá no, sei lá, no Santander, eles têm as suas informações. Você vai no Itaú, que você nunca teve, os caras também sabem os seus dados. Eles têm Vocês entram lá com o seu CPF, eles têm todo o histórico. É um banco de dados compartilhado Então, e ninguém tem um controle ali daquilo. É muito difícil. Então, isso. É uma lei que eu falo. É uma lei que, ok, eu trabalho com ela única e exclusivamente de forma preventiva, quando a gente vai falar com empresas, né? E a orientação é sempre assim, o que você de fato precisa? Se você não precisa desse dado, não pergunte, não pegue, você não vai tratar, então não pegue. Não questione dados desnecessários. Porque hoje a gente vê, né, ainda mais com uma mudança social, né, mesmo, dados que não podem mais ou não deveriam mais ser questionados. Qual é a diferença, por exemplo, para uma empresa tal questionar a religião de alguém? É um dado sensível. Hoje a gente tem os dados sensíveis. Sim. Eu acho que sim. Mas aí vai de segmento. Por exemplo, aqui no Ibra, se a gente questionar a religião, para quê? Vai de segmento. Só se a pessoa tem disser que é adventista, que não pode ter aula de sábado, né? Só nesse caso. Se ela é adventista, aí ela que fala pra gente, não que a gente vai perguntar. Mas não é um dado que você precise necessariamente para exercer a função, né? Um hospital, por óbvio, exige vários dados, né? Sim. Hoje, questionar gênero, orientação sexual, não tem porquê. Não tem porquê. Não há, né? Não há razão de ser. Então, hoje a gente já fala o que de fato eu preciso saber dessa pessoa e o que de fato eu não preciso e o que eu não preciso eu descarto. Então, é muito segmentado e é muito de empresa para empresa. O que essa empresa precisa para trabalhar, o que essa precisa para trabalhar, o que essa precisa para trabalhar. E é isso, assim. Eu acho que essa forma preventiva é a forma mais fácil sempre baseado na lei, né? Sempre baseado na lei. O que eu posso perguntar, o que eu não posso e o tratamento desses dados, né? Porque existem dados que são sensíveis e existem dados que são tão somente dados pessoais. CPF, RG são dados que a gente fala, ok, dados, e tem os dados sensíveis, que aí a gente já entra no orientação sexual, religião, gênero, que hoje a gente já não tem mais dois, né? Então, são questões extremamente sensíveis. Como eu vou tratar essas informações, porque tem informações ali que são sigilosas, nem todo mundo sabe sua religião, nem todo mundo quer que saibam, né? Ou gênero, ou qualquer tipo de mudança aí que você realizou ao longo da sua vida que precisa ser privada. A maioria das empresas não necessita dados sensíveis. Exato. Aqui, por exemplo, a gente não necessita para nada. Exatamente. Qual é a diferença, precisa de né? CPF, de RG, de nome, endereço. Acabou. Não, e outra, não é algo que vai mudar no profissional da pessoa, né? Sim. Você vai julgar o cara, a pessoa, né? Pelo que ela é ou pelo que ela tem a oferecer para a empresa, né? Mas então, a gente vê muito ainda, né? Por exemplo, o preenchimento de currículo para grandes empresas, eles te perguntam orientação sexual, cor, raça... Mas isso é até crime, não é? Perguntar cor. A gente não... Mas será que eles não fazem isso por conta da... Porque parece que tem, acho que uma cota Tem a questão de cota, mas assim, até que ponto essa empresa de fato... Aí eles precisam... Ok, eu vou perguntar, tudo bem, mas aí pra tratar isso depois. Dados de pessoas que não necessariamente você tem ali no seu... né? Sim. Você não trouxe necessariamente esse candidato pra sua empresa. E aí essa empresa precisa ter um super tratamento de dados. Sem porque dúvida, você tá com um monte de dados sensível de um monte de gente. Né? Quantas pessoas aplicam para uma vaga numa Coca-Cola? Né? Quantas pessoas aplicam, quantos dados você não está lidando ali diariamente, dados extremamente sensíveis, que a empresa provavelmente questiona por algum motivo, inclusão e legal, ótimo, mas a aplicação da LGPD ali é enorme, né? A prevenção, o cuidado, o tratamento, o armazenamento desses dados, o que é feito com eles depois. Então, e o que você falou, né? Que é um trabalho de TI. Até aqui você orientou a gente, mas quem fez foi o pessoal de TI. Isso, exatamente. Né? Quem fez
fez tudo, toda a nossa proteção, o pessoal de TI. Exatamente, Que, até... inclusive, não pode colocar isso, não pode, dentro do computador, não pode colocar esse programa, não pode colocar, né? A gente toma bronca. Nossa, eu o pessoal de TI conversei. aqui, eles são bem rígidos. Aqui eu conversei com eles e falei, né, gente, é muito mais um trabalho seu que meu, eu dou o caminho e você que vai me falar qual que é o programa. Eu não sei qual é o programa mais seguro. Não sei. Não, e é engraçado, né? Porque ele chega e ele fala bem certinho pra gente. Não, isso aqui não pode. Não, mas eu quero. Não, mas você não pode. E aí ele pega e te dá uma outra diretriz. Fala assim, não, você vai fazer assim, fora que depois, quando acontece isso, ele dá uma baita de uma explicação. É. Né? Ele explica assim, ele entra pede meio-dia. Mas é muito importante, né? É a parte de prevenção e consciência mesmo, de explicar. E eles têm um conhecimento muito diferenciado, né? Eu falo que hoje TI e até, é a por profissão exemplo, do século. Sim, sem dúvida. E outra, né? Você está lidando com dados a todo momento, né? A gente está lá, você liga o seu computador, você tá lidando com dados a todo momento. A todo momento. Né? Ele é muito criterioso mesmo, né? A gente brinca e fala assim, pô, quando a gente conversa com você, tem que ter no mínimo aí umas 2 horas disponível para resolver um probleminha simples. Mas por quê? Porque aí ele fala, não, por causa disso, gente disso, disso. Aí esse é o problema. E aí ele pensa todo o acha processo. que é Ele pensa em todo o processo. Ele é o controlador, né? Aqui a gente sempre, nas empresas, a gente sempre tem 2 posições, isso a própria LGPD obriga, que é o controlador e o operador. O operador somos todos nós que mexemos ali que lidamos com os dados. E o controlador é a pessoa que vai controlar. Então, ela vai te falar como você vai tratar os dados. E aí, a função de realmente ficar 2 horas de explicar o porquê isso não pode acontecer. Fica até interessante, porque às vezes a gente quer resolver, a gente tá lá no dia a dia, na correria, quer resolver um negócio rápido. Ele, não, peraí, calma aí, vamos lá. Não, mas é só habilitar. Não é só habilitar, porque eu tenho que ver se vai dar acesso ao servidor, se os dados não vão sair. Então, a gente aqui tem uma preocupação muito forte com isso. E tem que ter. Né? Eu acredito que as grandes empresas também têm que ter setores, né, que lidam com isso. As grandes empresas, quando acontece um vazamento de dados, vira um grande evento. Precisa vir anunciar, porque acontece. Aparece em todos os blogs. Aparece em todos os lugares possíveis, para você ter esse cuidado mesmo, né? E o vazamento de dados normalmente resulta em golpe. E esses golpes de hoje em dia... E o brasileiro é bom nisso. O brasileiro, ele é criar novos golpes também, né? É tão criativo para isso, né? Eu falo que se o brasileiro, os golpistas, eles fossem empresários verdadeiros, o Brasil ia ser uma potência, ia ter várias multinacionais. Sem dúvida. Porque os caras são muito bons. Gente, eu fico chocada. Ontem no meu condomínio tinha um aviso eu vi no grupo, né? Tinha um aviso no elevador falando, tome cuidado com encomendas que você joga fora, porque vem a pessoa, pega a encomenda, fala pro porteiro que vai entrar, que a encomenda é pra você, porque tá destinado e assalta. Tipo eles pegam por exemplo, você recebeu uma encomenda, você pega e joga o pacote no lixo. Eles pegam o teu endereço, colocam em outro pacote e vem, eu tenho que entregar pro Misael. Em mãos? Aí então daqui que eu entrego. Não, tem que ser em mãos. Aí na hora que a pessoa vem... É que lá no meu condomínio tem um monte de proteção. O cara não entra. O meu também não, mas assim, né? Mas é engraçado isso, porque eu reparei lá no meu prédio, a gente faz a separação do lixo, né? Acho que na maioria dos condomínios hoje já fazem. Então, e tem gente que não faz. Por exemplo, aquelas caixas de vinho, né? Que vem com toda aquela etiqueta enorme aqui. O pessoal joga a caixa daquele jeito. Eu mesma não tenho o costume de rasgar. E depois de ontem... Eu sempre rasguei. Depois de ontem eu falei, nossa, gente, é verdade. Eu largo minhas informações ali, né? Mas é muito interessante isso, porque às vezes é uma falta de conhecimento das pessoas. Porque eles falam assim, nunca, vamos pegar no lixo. Pegam. E eu sei disso por causa do banco. Eu trabalhei em banco e era obrigado a você detonar e escritório e é engraçado, porque escritório de advocacia a gente também rasga, até porque são dados meus e de outras pessoas, né? Mas depois que o porteiro tentou abrir o crédito, eu tenho até picotador de papel. Eu tenho também. Eu tenho picotador de papel. Eu picoto tudo. Outro nível. Super funciona. Você fica neurótico. Você fica neurótico, né? Fica neurótico. Acho que depois do primeiro golpe você nunca mais... você fica neurótico. É legal, desestressa, né? Você pega aquela amassa do documento, opa, hoje eu vou me divertir. Aí você pega ela picotadora, liga. Legal. O duro é quando gripa, né? Que você fica com medo de botar o dedo pra cima. Eu tenho medo. Colocar o dedo. Não pode. Eu tenho uma tampinha de caneta que eu fico lá. Gente, mas os dados compartilhados aí, hoje em dia...
Não, é doideira. Mas assim, É loucura. isso daí vai terminar o dia que a gente vai chegar nisso, que a gente vai virar tudo robô. Então, porque eles vão dominar, vão acabar com o ser humano, que o ser humano é uma praga para eles. Hoje a gente vê... Então vai dominar. É bizarro, assim, né? Eu vejo algumas decisões até recentes no Tribunal de Justiça condenando advogados que usam o chat GPT para peticionar. Então, hoje... Gente, todo mundo faz tudo pela internet e acabou, assim, né? Eu vejo, se eu digitar lá, fazer uma petição inicial de um caso tal, ele me traz pronta. Eu só dou uma adaptada e entrego. E é muito absurdo. Substituiu, né? Não, você tem que aprender a trabalhar com o que tem aí, mas trabalhar para o bem, né? Mas é assustador, né? O pessoal tá trabalhando para o mal. É assustador, porque substituiu. Hoje, eu tava até vendo um vídeo na internet esses dias de um médico de 2023, né? Eu tô com tal sintoma, peraí, deixa eu ver. Aí o cara pesquisa no Google e acha tua doença, porque é isso, né? Eu falo, nas palestras que eu falo assim, a minha profissão vai acabar, veterinário, a profissão de médico vai acabar, mas como vai acabar? Eu falo, gente... Hoje a gente já tem scanner corporal, só que ainda não é tão desenvolvido. Vai, por exemplo, o Misael tá doente. Bota ele no scanner corporal, faz um scanner dele. Você tem esse problema aqui e tal, precisa tomar tal remédio. É igual do carro, né? Você vai lá no mecânico, lá na concessionária, o cara passa o scanner, tem um chip assim que tá errado. Mas esses trabalhos ainda exigem um físico, né? Um trabalho manual ali. Né? O meu, por exemplo, que é só intelectual, as pessoas já acham... Hoje... Eu falo, o mundo é advogado, né? Todo mundo sabe tudo sobre direito. Às vezes eu venho, posso fazer uma consulta? Pode. A pessoa vem até mim, faz uma consulta. Tive um episódio na semana passada, me tomou 2 horas e ele tava com todas as respostas na cabeça dele, tava tudo certo. Não, mas eu já olhei aqui. E então, era uma notificação extrajudicial. Eu falei, dá pra fazer dele. Então, eu vi aqui um modelo no Google, então faz. Você veio aqui pra quê, então, né? Já tem toda a resposta aí. Você já sabe Toma fazer, o tempo do chat GPT. E é difícil, assim. Mas você acha que não acontece na veterinária isso? Com certeza. Até médico, né? A pessoa já chega lá com o diagnóstico. Eu falo que o pessoal já chega com o diagnóstico que ele pegou no Google e com o endereço do advogado. Então tem que tomar cuidado. É verdade. Tem que tomar cuidado. Mas até mesmo no agronegócio, né? Meu cunhado, ele trabalha com isso e a gente foi visitar um cliente dele e tal, que acabou virando amigo. E aí a gente foi numa fazenda no interior de São Paulo. Gente, é absurdo a tecnologia. Você não tem gente trabalhando no campo. Você tem uma máquina lá, XYZ grande, já faz tudo. Colhe e tal, faz tudo, separa e já chega pro final. Aí vem os caminhões, a máquina apita lá, avisa por um Wi-Fi X lá que ele tem num determinado campo lá, avisa o caminhão, tá acabando. Então ele chega no exato momento, o caminhão chega, a hora que tá terminando, já carrega, o caminhão vai embora, já avisa lá a cooperativa que vai chegar em tantos minutos. É tipo um processo perfeito. Porque, perfeito. Você não tem envolvimento de nenhum funcionário nesse processo, só na programação, que aí é alguém de TI, né? A economia que as empresas enxergam nisso acabou a pessoalidade, né? Tem um investimento alto muito tem um investimento, inicial. Exato, é a manutenção e o inicial, mas a economia, acabou. quando a gente vê, né, o Brasil, que é um país que ainda condena muito e reclama muito de direito trabalhista, que querendo ou não, o Brasil é um dos poucos países, se não... entre os 3 aí que tem um direito do trabalho que protege o trabalhador, e as pessoas condenam, e aí, para não pagar todas as verbas que eu preciso, eu vou colocar uma máquina e ela me traz mais efetividade. Erra menos, né? Sem dúvida. Então, totalmente não vai na programável, justiça. né? Não vai entrar na justiça e depois contra não entra você. com uma ação. A verdade é essa. Mas assim, o pessoal fala, porque isso daí vai acabar com o emprego. Não, tá acabando com a mão de obra não especializada. Porque alguém vai ter que fazer máquina, alguém vai ter que, vai ter que projetar, quer dizer, vai mão de obra especializada. É isso que a gente fala da tecnologia, né? E aí a galera da área da tecnologia é a profissão. É a profissão do momento e que vai e do futuro. Até a gente virar robô. Vamos mudando, né, as coisas, né? Sim. A revolução industrial que nunca para. Que nunca para. É verdade. E eu ia te fazer uma pergunta. Existem, falando ainda um pouco de LGPD, existem mais vazamentos de dados físicos ou digitais? Hoje em dia? Digitais, com certeza. Né? Até porque hoje a grande maioria das empresas nem utiliza mais os dados físicos, né? São todos... Eu lembrei porque a gente estava falando da picotadora e tal. Então... hoje ainda tem vazamento de dados físicos. Muito, a gente fala que os golpes pobres, né? A galera dos golpes mais básicos ainda usam esse golpe físico, mas a grande maioria é digital e é feito por
equipes grandes, assim, né? Ontem minha irmã teve a conta de Instagram hackeada, eu mandei uma mensagem e o cara, oi, irmã, me responde igual ela falava, porque ele olhou a conversa. Você viu o cara que deu golpe no golpista? É muito legal. Não vi. É muito legal. O golpista fez isso, mas no WhatsApp. Aí escreveu pra acho que era a irmã também. Olha, eu troquei meu número, aquela história do WhatsApp. Eu troquei meu número, agora eu vou usar esse número e tal. Ah, legal, tal. E você, eu preciso pagar um negócio. Você pode depositar 2.000, porque eu fui no banco, o banco está fora do ar, e eu deposito para você depois. Aí a pessoa... Não, eu posso, não tem nenhum problema, só tô com um problema, eu tô sem crédito. Ah, eu já vi. Você viu? A pessoa coloca crédito pra ela, ela não... Aí ela faz, o cara coloca crédito, ela tira sarro, né? Ganhou crédito. Mas eles capricham muito. Aí os dados digitais, né? A minha irmã mesmo, né? Trazendo de exemplo, o Instagram dela é aberto, porque ela é dentista, então ela tá oferecendo ali o serviço. Aí ela tem uns vídeos do cachorro dela. Aí o cara foi, invadiu a conta, olha a forma que ela conversa com as pessoas, então eu mandei uma mensagem, ela me respondeu exatamente como eu falo com ela, Sim. Que eu já sabia, mas aí ele foi lá e logo em seguida ele postou lá, investi aqui, ganhei tanto, né, aquelas histórias do Invista, e logo em seguida ele postou um vídeo do cachorrinho dela. Ai, eu e o Bruce à tarde, assim, parecendo muito. Então as pessoas vão se especializando muito. Sim. E aí esse negócio de você compartilhar a sua vida no digital facilita muito, porque ele vai dar o golpe e ele sabe exatamente como fazer. Ele sabe que você tem cachorro, ele usa a imagem, E agora eu tava pensando, e como tratar isso? Porque hoje a ferramenta, a rede social, ela virou uma ferramenta, na verdade, de trabalho. Eu conheço pessoas, acho que acredito como a sua irmã também, que utilizam a rede social para divulgação do trabalho, para disseminar conteúdo, informação, e aí você fica com ele aberto, bem mais vulnerável, né, do que Com se você certeza. exigir um perfil fechado e tudo mais, mas que você precisa daquilo pro seu trabalho. Como lidar com esse tipo de informação aí que fica realmente muito mais, assim, aberta a todos e você fica muito mais suscetível a golpes, né? E é o ônus da rede social, né? A gente fala que tem grandes bônus e grandes ônus, assim. Eu mesma compartilho conteúdo no Instagram e eu tenho meu ônus e meu bônus, assim. Sim. E aí eu vejo colegas também, até disseminação de informação falsa, né? Que vai a rodo. Mas o Instagram, ele tem, assim como o WhatsApp, ele tem a proteção em dupla camada, né? Então, Tem. esses eles não Duas conseguem etapas. pegar. Eles pegam, por exemplo, o meu tem, até ele manda um código que não é você que faz e você tem que guardar aquilo em algum lugar. Porque eu já eu troquei de telefone, eu precisei daqueles, eles mandam acho que 3 ou 4 códigos, né? De formas diferentes, né? Tipo e-mail, autêntico. E aí eu precisei desses 3, de um deles para poder colocar no meu outro telefone. E o que é muito chato também, né? Porque depois a gente fala, nossa, gente, eu só esqueci de Mas senha. Tem que fazer tudo isso. Porque se eles não fizerem... Porque eu te falei, já fiquei meio neurótico com essas coisas. Então eu não ligo. Eu que vejo muito casos também. Eu tenho muito... Eu sou muito desapegada, assim. Celular, eu uso só o Instagram. Eu não sou muito ligada nessas coisas. Aplicativo de banco, por mim, eu vou no banco resolver. Eu sou meio senhora, assim, nesse aspecto. Mas é isso, assim. Não tem um controle. Não tem como a gente, de fato, aplicar e falar, não, agora não tem. Todos os dias a tecnologia evolui, essas grandes empresas, esses grandes aplicativos, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? O Telegram, inclusive, foi condenado esses dias, porque não quis compartilhar dados. Né? Aqui no Brasil, o Telegram não tem essa força. Mas a Apple também, acho que foi em um determinado momento lá nos Estados Unidos, parece que o FBI queria abrir um celular e a Apple não... E não autorizaram. Até porque até hoje é muito obscuro a forma com que a Apple... Na verdade, os celulares, em geral, trabalham, né? Você vê, eu converso com o pessoal de marketing e falo, como é que você conseguiu essa informação? Porque hoje eu falo, cadeira, vai aparecer 555 cadeiras no meu Instagram para vender. Aí você fala, gente, então, e esse controle também a gente não tem, né? Porque são tecnologias que não se vendem, são tecnologias sigilosas. A Apple tem uma tecnologia extremamente sigilosa, ninguém copia, ninguém faz igual. Eles são os melhores do mercado atualmente. E aí, beleza. Mas agora vem a corte americana, aqui no Brasil mesmo. Abre aí. Não vai abrir. Vai pagar multa milionária, mas não vai abrir a tecnologia. Tanto que se você chega na... Eu sou um fã da Apple, né? A gente fica brincando de brigar, que eu sou da Samsung. Eu já usei os dois e sou um grande fã da Apple. Eu já usei os dois e sou da Samsung. Aí, vendo? Mas é muito particular. Muito particular. E é engraçado porque, assim, hoje você vai numa loja da Apple, o cara pega o seu equipamento antigo,
e o equipamento novo que você vai comprar. Você escolhe, tem um showroom lá, você escolhe, aí o cara, beleza, que cor você quer? O cara tá com um tablet aqui, que cor, capacidade e tal, que cor que você quer, tudo certinho. De repente, o cara tá conversando com você, chega uma pessoa, traz o equipamento exatamente igual do jeito que você pediu, o cara, vamos lá, vamos testar, vamos abrir. O cara abre, pega o seu equipamento aqui, pega o novo, liga, tá vendo? Tá tudo bonitinho e tal, ligou. Coloca aqui, entra no Wi-Fi aqui da loja. Beleza. Entra na sua conta do iCloud, no novo. Você coloca lá, o cara põe aqui, mexe, faz uns comandos lá. Acabou. Em questão de 5 minutos, tá todas as informações do seu antigo, já estão no novo, e o seu novo apagado. Exatamente. Apagado total. Apagado. Aí você faz ele apaga? O da Samsung não apaga. Faz a mesma coisa, mas não apaga. Você fica que com já dois. é um erro, Samsung. Vamos, Você fica com vamos trabalhar isso. Mas eu fico com backup. Sim. Então. Mas as aí informações eu num perder telefone inutilizado, né? Então, mas está lá em casa. Não, mas aí eu posso apagar. Tá. Manualmente eu apago. Mas aí eu deixo o antigo ficar lá em casa, que vai que esse daqui tem algum problema, eu trabalho com o celular, né? Então precisa. Aí você fica com backup, né? Fico com o celular de backup. Tanto que eles, na Apple, eles até avisam. Eles falam assim, a partir de agora, esse daqui não tem mais jeito, hein? Você vai perder tudo bem? Aí, não, tudo bem. Vai perder mais ou menos, né? Na verdade, se você quiser repassar depois, tá na cloud. Exatamente. Nunca Agora, se perde. Uma coisa que é interessante, que assim, tem um influencer que eu sigo, o Professor Rock, ele fala de geopolítica, por isso que eu gosto pra caramba, né? Aí ele fala uma coisa, que o mundo é anarquista. Aí na hora que ele falou isso, peraí, o que ele tá querendo dizer? Ele falou, cada país é uma coisa. E eles não tem uma lei que rege todos os países. Então, o mundo ele é anarquista. E aí, com esse pensamento, como que a gente consegue, por exemplo, Facebook é americano, o Telegram, ele não é russo, né? Ele foi russo e passou para outro lugar. O cara saiu de lá, mas digamos que ele seja russo. Aí tem o TikTok que é chinês. E não tem uma lei regendo tudo isso daí, uma LGBT. E aí? É engraçado, né? Eu tive até uma discussão esses dias, porque veio à tona aquele caso da Apple com o fornecimento de carregador. Porque fora sim. deixaram de... Você compra o celular e o carregador você tem que comprar à parte. Fora não tem lei do consumidor. Brasil, lei do consumidor. Então esbarra. Aí beleza, veio a Apple. A partir do momento em que a empresa se predispõe a abrir uma sede no país, ela segue as leis do país. Sim. Então, mas e se não abre a sede? Que nem o TikTok, acho que não tem sede no Brasil. Mas ele tem usuários, né? Então. Ele tem usuários e aí a gente precisa trazer essa possibilidade para a lei brasileira. Mas como é que, por exemplo, você condena um chinês? Ele te condena, mas você não condena ele. Tipo, por assim, exemplo, a Shein, né? Que é aquela loja de... Agora abriu uma sede no Brasil, mas antes era uma empresa que causava muito problema, principalmente com o transporte, né? Porque vinha de fora, às vezes não chegava. Então, é tudo um reporte dentro da plataforma, mas é bem difícil judicializar isso, realmente. A gente cita por via rogatória, né? A carta rogatória, a gente tem a precatória, que é para outros estados, tem a rogatória, que é para outros países. Mas, assim, o advogado, ele vai olhar para você e vai falar, olha, posso ser sincero. Hoje não eu falo. Vai dar nada. Né? A rogatória vai demorar 5 meses só para citar. Só para informar a empresa que existe. E, assim, é uma causa... Né? É uma causa complicada, né? Mas quando traz aí o Instagram, o Facebook, essas grandes que têm uma sede aqui... Tem sede aqui, né? Eles precisam seguir as normas daqui. Sim. A Apple, inclusive, foi condenada nesse caso do carregador e tem que... Eu acho que a Samsung ia ser condenada, ela começou a dar o carregador de novo. O S23 eles perceberam já veio por com decisões. Eles perceberam por decisões mesmo, né? Eles tentam, eu acho que, né? Mas precisa. A gente tem... No Brasil, em específico, a gente tem leis específicas que só tem aqui. Eu acho, assim, eu não sei o teu pensamento, mas eu acho a nossa lei do consumidor muito boa. Eu acho sensacional. Eu acho muito boa. Protege bem e protege também a empresa. Não protege só o consumidor. Né? Eu falo que aqui no Brasil a gente tem 2 leis que não falham, né? Que é a consumidora e a trabalhista também. Apesar de muito falha, ela ainda assim é uma lei que normalmente funciona melhor do que as demais. Eu ainda tenho muita fé, né? Eu não trabalho com direito do trabalho, não me interesso também, mas ainda vejo que é uma lei que, mesmo com todas as mudanças,
apesar de ter um lado tendencioso, a gente tem várias críticas, né? Mas é um dos poucos países que consegue manter uma legislação que protege o empregado, ou até mesmo o empregador, né? Não necessariamente só o empregado. Como que rege uma relação de emprego, é um dos poucos países que ainda tem aí uma possibilidade. Nessas questões de leis, por exemplo, então, eu vou fazer um comparativo agora, por exemplo, com os Estados Unidos. Eles têm muito menos leis do que as nossas aqui. E o que você acha que funcionaria mais? Com menos leis igual tem lá nos Estados Unidos ou com mais leis iguais às nossas aqui? Que eu acredito que a interpretação ela é muito factível. Cada um acaba interpretando de uma forma e aí, dependendo do advogado, ele pode tomar Usando a mesma lei, advogados podem ter opiniões distintas e julgarem de formas... cada cabeça uma sentença. O juiz julgar de forma diferente. Estratégias, né? O que a gente fala do advogado é estratégia. É usar a mesma lei que o coleguinha tá usando e fazer diferente. Eu acho que o lado leis aqui no Brasil, o grande problema aqui surgiu quando o executivo começou a criar leis e o legislativo ficou de lado. Né? Então, a gente fala assim, quem queria lei aqui? É deputado, né, a galera ali da Vamos política. atribuir as funções para quem deve. Deveria ser o Congresso, deputado e senador. Exato. Né? Só que hoje é o judiciário e o executivo. Exato. Só que o judiciário em si, eu não vejo ele com de fato, a criação, né? Eles criam leis... Eu vejo uma interpretação... eu não vou falar do jeito que eles querem. Não é assim. Por exemplo, como o legislativo não faz a lei, eles têm que interpretam do que eles estão vendo ali. E né? trazem muito de si também, né? E aí, ao invés de trazer... eu acho que dá problema. Isso traz problema. Eu acho que traz muito que de esse é o si. ponto. E não da população em si. O que a população precisa agora? Aí vem com umas leis. Eu acho que a gente cria lei aqui no Brasil para umas coisas tão... Nossa, às vezes eu vou ver, eu falo, gente, mas existe uma lei pra algo tão besta. E aí você fala, meu Deus, pra que criar? Perderam um tempo, né? E sendo que já existe essa proteção em algum lugar ali. É só a gente procurar onde de fato. O problema, acho que é capacitação pra lidar, né? Eu acho que as pessoas que entram ali, que crescem, que principalmente entram pra política, deveriam ter uma capacitação para estar ali. E o interesse comum, eu acredito, o interesse né? comum, Porque... talvez serem pessoas formadas em direito, entender de fato economia, direito, coisas básicas, né? Sim. Ou até trazer aí uma proposta de a gente ter direito na escola, numa matéria da faculdade. Ou até faculdade de política. Políticas sociais, né? As coisas precisam... A gente precisa entender mais as coisas, né? Hoje eu falo, né, muito... O que eu falo da advocacia humanizada, de trazer esse lado humanizado, é essa distância enorme que existe do advogado para o cliente, que assusta. As pessoas têm medo de falar com o advogado. As pessoas têm isso eu vejo desde o início da faculdade, um respeito pelo advogado, que a gente deveria ter por qualquer profissão, por qualquer pessoa. Qualquer profissão. E aí, mas é um medo, assim, acontece muito comigo, e vem até mim, doutora, não, calma, eu tô prestando um serviço assim como você presta, não precisa desse afastamento que foi criado ao longo do tempo. A gente vê muitos advogados antigos ainda, nossa, com esse... um palavreado muito diferente, um linguajar jurídico extremamente inacessível. As pessoas não vão entender. Né? Então, fica até difícil para você lidar no caso, porque o advogado que tem essa linguagem já muito antiga, você pegar um cliente um pouco mais jovem, o cara não vai nem entender. Não entendo. Ele vai falar assim, não, você tem que falar, quis falar. É que nem na minha profissão. A gente tem um linguajar próprio. Né? Só que na hora, porque assim, é justamente para ser mundial, né? Você fala, dependendo dos termos, eu falo com o australiano, ele vai entender. Então, mas assim, na hora que eu vou falar pro cliente, eu não vou falar que o cachorro tá claudicando, eu falo que tá mancando. Né? Vai ser mais leigo, né? Eu falo que ele vai entender. Se eu falar claudicando, muitos vão entender, outros não vão entender. Vão falar, o que ele tá? Ele tá com Cláudio? Mas a gente não sabe, assim, né? Falta a informação. Então. E o advogado, eu vejo que parece que, não querendo criticar... Não, mas eu acho que eu critico parece que eles muito, querem que é falar assim para estar num patamar mais superioridade, alto. De superioridade. Então, sei lá, eu acho que, por exemplo, você vê um julgamento lá no STF, eles têm que falar desse jeito. Quem está assistindo que entenda, né? Mas, por exemplo, se ele vem conversar comigo, se ele falar daquele jeito, eu vou falar...
Fala português, por favor. Eu já discordo, sabe? Inclusive, eu sou bem criticada por alguns colegas quando eu falo isso, mas eu discordo. Eu acho que um julgamento do STF tem que ser acessível para mim como cidadã, não como advogada. Será que tinha que ser televisionado? É espetáculo? Não é espetáculo, mas assim, se você vai televisionar, que seja compreensível para as pessoas, porque assim, a gente tá falando quem que vai assistir? A gente tá falando de sociedade, de julgamento de casos reais. Então, se a gente quer aproximar o direito da sociedade, tudo, né? Como é que eu vou votar num cara que eu não consigo entender o que ele tá falando, que eu não consigo entender o que é o direito constitucional, o que é o direito administrativo, porque hoje, quando você vai assistir algo, né, relacionado à política, ao STF, as pessoas leigas do assunto não conseguem entender. Então, assim, se você tá mostrando, se você tá passando essas informações, que se passe de forma clara. Então, não passa. Né? Eu falo muito assim. E o advogado, eu sinto que o advogado ou outros operadores do direito, com todo respeito, dificultam, sim, o acesso à sociedade ao direito. Sabe? É uma dificuldade. É o falar difícil, sendo que aquilo poderia ter sido dito de maneira mais simples e mais fácil, para dificultar, para parecer mais difícil do que de fato é. Hoje eu vejo, você vai ler a Constituição Federal. A Constituição Federal não é um livro para mim, que sou advogada. É para todos nós. Todo mundo aqui pode ler a Constituição Federal. O problema é, você vai entender o que está escrito ali? E é a Constituição Federal, gente. Todo mundo deveria conhecer e saber e entender o que está ali. O direito, o que é hoje a gente tanto vê a reprodução de falas extremamente equivocadas. Os direitos humanos. Os direitos humanos estão previstos na Constituição Federal. Se você abrir tudo que os direitos humanos, né, que a galera às vezes critica, tá ali. É básico. É que você nunca leu, você nunca abriu uma Constituição Federal, até porque ela é inacessível pra você, ela não tá ali. Eu nunca li. Mas você acha que eu isso sei não poderia... pelo que eu escuto. Mas é inacessível, né? Então, mas aí você acha que não poderia ser, de repente, sei lá, algo cultural ou de patriotismo, talvez? Porque, por exemplo, eu vejo que hoje muitas... eu tenho sobrinhos, tal, enfim, que hoje eles não sabem cantar o hino nacional. Também. Coisa que eu era obrigado na escola a cantar. A gente tinha lá toda sexta-feira, hasteava a bandeira da forma correta, eles explicavam tal, coisa que a gente... Nacional, mas eu acho que o Brasil tem a síndrome de vira-lata, né? Tem, a gente teve. A gente vai para os Estados Unidos, as pessoas extremamente patriotas. Não, você vê, por exemplo, se uma bandeira americana cai no chão, o cara vai, você vê vídeo, assim, o cara pega a bandeira, hastia de novo e ainda faz continência. Aqui a gente transformou em ato político. Em ato político. A bandeira esse é o grande problema. país. Que nem ele falou, o pessoal tá faltando ser patriota, cantar o hino. Aí já tem gente pensando assim, ele é de direita. E é um problema, né? Porque assim, você não fala, Deus, não pode gostar do país que você vira de direita. Você tem que odiar o país, porque senão... e se odiar, você vira de esquerda. Quer dizer, a gente transformou bizarro, né? A gente transformou realmente a bandeira do país. Isso aconteceu no passado, ano passado, num símbolo de, né? De uma parte da política, de um lado político. Um representante, na verdade, né? Hoje a gente liga a bandeira do país ao representante político que a gente está comentando. O que não deveria ser, que não, de forma a gente tem que gostar do país porque é o país onde a gente vive, né? Assim como se você colocar uma camiseta vermelha, que já a gente te também liga ao outro. E o atual presidente da República, eu inclusive, gosto de usar trouxe... vermelho, não posso, porque já vão falar... e você corre até risco de apanhar na rua. Então, é isso que é o problema. O atual presidente da República trouxe. Não interessa que lado que eu tô. Se eu usar uma camiseta vermelha, eu vou apanhar. Se eu usar uma da CBF, eu vou apanhar. Exato. Entendeu? Eu lembro muito no momento da posse que o atual presidente falou, gente, a bandeira do Brasil é do brasileiro. E isso precisava ter sido divulgado. Gente, é isso. Não tem nada a ver comigo ou com ele, né? Independente de partido, é do país. É do povo. E aí falta patriotismo de fato. Mas acho que tomou-se essa posição aí de uns tempos pra cá, né? Coisa que isso em alguns países não acontece. O pessoal, o povo, ele é realmente do país. Independente de quem tá lá em cima, se é A, B ou C, o cara vai lutar pelo país dele, né? Sim. E por coincidência, os países que idolatram o seu próprio país são os desenvolvidos. Por que será? Exatamente. Por que será? Exatamente. Que coincidência, né? Aqueles países que dão valor para o empresário e que dão valor para o próprio país são os países desenvolvidos. Porque eu acho que vem do interesse. Eu vejo muito assim, um americano, né, que a gente usa mais como esse patamar aí, ele quer crescer
Sim. E ele quer que o país cresça com ele quer crescer, Sim, ele quer desenvolver, ele quer que o país... E ele quer ficar Porque ali. eles têm a noção de nacionalidade. Isso, mas que a ele gente quer não ficar tem. ali, ele A quer gente crescer, não ele quer tem. ter uma vida boa ali, ele quer contribuir, ele quer se aposentar, ele quer fazer as coisas ali dentro, ele quer viver ali. A gente não. Aqui, a primeira oportunidade que a gente tem pra Cada um ir vai embora, a pra gente onde vai. Sim. É um E, hábito ó, horrível. Uma coisa interessante, até voltado pro que o Sidney falou, recentemente aconteceu com um amigo meu, que ele já tá morando nos Estados Unidos também já há alguns anos, enfim. Hoje ele já tem o Green Card. Já, um pouco antes da pandemia, ele já tinha conseguido. E o próprio governo entrou em contato com ele para incentivar, porque viu que o negócio... Eles têm acesso a todas as informações, claro, né? Com certeza. E aí, quando ele sofreu bastante, ele foi lá como estudante, enfim, fez a vida como todo mundo fez. E aí, hoje, ele já está bem consolidado lá, casou com uma americana e o governo ofereceu para ele um incentivo de crédito para ele desenvolver o projeto que ele tem na localidade lá, para ele desenvolver e aumentar a empresa dele contratando mais americanos, porque a empresa dele vem dando lucro, vem dando resultado há X anos e eles acreditam no potencial do cara. Eles Ele é incentivam brasileiro. no próprio... Mas é o Entendeu? próprio Que crescimento, independente né? do governo, tá, gente? Eu não estou falando de um ou de outro. Se você tem uma empresa que está dando lucro, o governo vem, peraí, deixa eu ver como é que eu cobro mais imposto. Independente de que lado seja o governo, que pode ser desde, sei lá, 1.800 é assim. Mas isso aqui é ruim, porque mina um empresário, né? Você fala Sim. assim, eu quero crescer a minha empresa? Não sei, depende de quanto que imposto eu vou pagar. Não, vou pagar X a mais. Não, então E a gente tem isso. Por exemplo, se é uma microempresa, se você vira uma pequena empresa, teu imposto vai lá para cima. Se você vira uma grande empresa, aí vira um inferno o teu imposto. Quer dizer, não tem Falta incentivo. O cara não sai do Sim, micro. muito. O cara não quer Eu sair acho do que micro. o Brasil tem esse né? mal mesmo. A gente gosta de diminuir o próprio país Sim, e sim. É difícil mudar Não, essa eu fui, cultura. eu vou E te não contar deveria, um caso. né? A E gente não deveria deveria. lutar pro nosso país. Até né? porque é um país, se a gente for rico Abençoado, pra caramba, é. né? Cadê o terremoto aqui? Não tem. Não, a gente é não rico tem. em todos os Pois é. quesitos, né? Não sei se vocês... viajar pra fora e comer uma fruta não tem a mesma Não graça é. de comer uma Não. fruta aqui. A Não. fruta é Não. ruim. Eu morava amor lá de na Deus. Vila Madalena, perto de César, né? E aí, a minha mãe tinha um jardim, sem brincadeira, tinha uns 30 centímetros de largura e 1 metro de comprimento. Eu tava comendo uma laranja, aí eu peguei e cuspi o caroço no jardim. Tem um pé de laranja até hoje lá. Isso, a gente tem muito. Aí, ó. Sabe? Nossa. Não, É um país abençoado, assim. que É um país realmente devia ser o abençoado. de primeiro mundo, Deveria né? ser. A gente tem tudo pra ser, né? Deveria. Falta a gente valorizar. Mas falta nacionalidade mesmo. Falta. Independente, mais uma vez, deixando bem claro, antes que queiram me crucificar, independente de lado político. Não, com Não, certeza. Eu estava no México, eu fui lá pro México, que eu, de vez em quando, eu vou lá dar curso. Aí o dono da empresa que me leva, ele falou, Sidney, você vem aqui no dia da independência, você não liga? Eu falei, qual é o problema, né? Aqui a gente Não, vai pra não praia. ligo. Eu falei, não ligo, não Na tem minha terra é problema. feriado. É feriado e a gente dorme. Aí eu cheguei lá, ele falou, você quer participar da festividade? Eu falei, eu quero, né? Festividade, tô dentro, né? É. Aí sabe como é que é? É como se fosse o final de ano aqui nosso. Eles se reúnem, a família toda, eles fazem um baita de um jantar, fiquei até meio constrangido que eu estava no meio da família dele, né? Mas o pessoal me tratou super bem, super legal. Aí fazem um baita de um jantar, como a gente faz no final do ano, né? No último dia do ano. Aí depois, quando dá meia-noite, eles vão para a praça central da cidade, e aí tem show, tem fogos, tem o governador, que seria o prefeito, né? Faz um discurso, aí tem fogos, tem uma baita... Que É o legal. 4 de julho dos Estados Unidos, Sim. que todo mundo conhece. Aí Não, é um tudo dos bem, eu feriados tô mais lá, né? importantes pra Mais eles. Aí importantes. eu tô lá, pra né? eles. Tá, assim, aí o dono da empresa virou pra mim, e como é que é lá a independência de vocês? Vamos mudar de assunto, vamos falar de fim de ano, Réveillon, Tem uma delícia, dá pra ir Copacabana. pra praia. Tem um desfile de tanque de guerra, soltando fumaça. E O que é bizarro, só- né? E aí você fala, Meu. e normalmente é um cara, um líder político que sim, que aleatório toma na conta, frente, que aí de toma repente, conta. É. novamente Aí a gente ele cai falou, no mas passa por a que imagem que é errada, assim? Aí passa a né? imagem errada. Aí ele falou, mas por que é assim? Por que vocês não comemoram? Eu falei, porque a gente não lutou pela independência. A gente foi uma independência meio que assinada no papel, não teve luta. Vocês lutaram, um monte de gente morreu. Tem a... Como é que é o nome? É uma mulher que é heroína da independência deles e tal. Falei, vocês têm. A gente não tem. A gente tem o Tiradentes, que tentou abaixar o imposto está muito mais alto agora. Ele tem A uma, gente tem uma estátua aquela na cidade, ó, bonita. A gente tem o Dom Pedro, que a gente conta uma história que é falsa, né? Que ele gritou Aí, lá, tá independência vendo? ou morte, não teve morte. Então, Aí que tá, as referências acho que já Sim. vêm erradas, né? Já. então a gente não tem essa coisa de o Brasil é meu. Aí faz uma né? novela Brasil é falando da nosso. independência,
uma novela que romantiza absolutamente tudo, coloca Dom Pedro como... Inverte uma as coisa informações linda, reais, maravilhosa, né? né? E o foco é a traição que ele dava na mulher. Então, de nada adianta, ninguém tem informação de nada. A gente Vai tem um comemorar pouco o quê, né? de cultura, mas acho que de valores também das pessoas que passam, né? Dos familiares que vêm passando de geração para geração. Essa parte do patriotismo, por exemplo, do americano, é muito enraizado neles. Então, se você não é patriota, não, você tá com algum problema. Não, peraí. Tipo, todo mundo te critica de uma forma negativa. Fala assim, caramba, não, peraí. Aqui é diferente. Se você sair cantando isso, putz, o cara sabe cantar o hino, olha só. Vira banalizado, fica banalizado, né? Antes de ter o problema com o hino, era cafona o cara cantar o hino. Agora não, agora é de extrema direita. É mais ou menos assim. Olha como que muda, então, de qualquer né? jeito, sempre foi ruim você cantar o hino. Pelo amor de Deus. É do brasileiro mesmo. É uma coisa do brasileiro. A gente não tem... Isso para leis também se encontra, se esbarra em barreiras, por exemplo, de empresas que... Hoje aqui no Brasil a gente tem empresas, investidores também de fora do Brasil. Isso esbarra muito em leis que são americanas e leis daqui, para empresa que é de lá e daqui também? Não, eu acho que não. Eu não vejo. Eu acredito que eles seguem muito isso do local mesmo, né? Cada empresa com sua... Quando você muda mesmo o local, você segue a lei do local. O maior impasse que eu vejo é essa questão de, às vezes, não aplicar a lei brasileira, porque a gente tem mais questões. E aí, de imediato, normalmente com uma judicialização, a gente já consegue que a aplicabilidade seja efetivada, né? Que ali, de fato, a empresa se adeque. Então, é difícil não... Eu acho que... E é rápido não assim isso? Não é Não, rápido. Né? Esses casos que eu comentei mesmo, simples, né? Do carregador da Apple, quantas decisões foram necessárias? Pois é. Então, quantas ações foram necessárias? A gente fala, a Apple foi condenada a R$1 milhão em carregador. Quantas ações... Gente, um carregador tem um preço... Quanto é um carregador? Quantas ações são necessárias para chegar a 1 milhão? 110, 120. Quantas ações necessárias para chegar a 1 milhão, né? Então, a gente tá falando de muita gente. É tudo uma luta, né? A gente fala sempre, pacificou. Pacificou porque muitas ações aconteceram ali, foram julgadas de tal forma para que se pacifique um entendimento, né? Para que, de fato, essa decisão seja... E aí, quando acontece isso, a empresa já é condenada. E aí, imediatamente, ela já tem que liberar o valor para uma conta X ou não? Vai sendo... porque, na verdade, esse valor, quando a gente fala de um montante, não é um montante. É o valor de cada ação. E aí, somando, deu R$1 milhão. Ou é uma ação coletiva, e aí deu esse valor. Mas, normalmente, são pequenas ações, então, cada consumidor... E aí, a pessoa pede o carregador e pede um dano moral em cima. Então a não gente é fala só o valor do carregador, exatamente. Né? E hoje em dia, uma banalização do dano moral, que eu também sou totalmente contra, não atuo. Eu me recuso. Já recusei cliente de falar pra mim assim, olha, eu tive um probleminha aqui, vamos pôr dano moral? Não vamos. Eu não vou levar teu caso de R$50 pra justiça, encher o judiciário que já tá cheio. Hoje um processo, gente, demora 5 a 6 anos pra ser julgado. Processo simples. Caramba. Eu entrei com um processo de uma vez contra uma pessoa, acho que 6 anos depois, eu ganhei em primeira instância, a pessoa recorreu e pode... Aí eu peguei e entrei em acordo com a pessoa. Falei, eu não vou... Entrei no acordo porque eu saí perdendo. Mas assim, eu falei, eu vou ficar mais 5, 6 anos aqui. E você vai judicializar. É por isso que eu condeno os colegas que vêm no Instagram e falam, vem atrás do seu advogado, vamos entrar com umas... Gente, isso demanda dinheiro da pessoa. É moroso demais. Também, né? Não, uma coisa que eu vejo, por exemplo, quer ver um caso que eu vejo muito? Os celulares, eles são resistentes à água. Resistente quer dizer que a água consegue entrar. Eles não são impermeáveis. Eles não são a prova d'água. Aí eu vejo o pessoal colocando, eu entro na piscina mesmo, se der algum problema, eu entro com um processo contra a Samsung, que eu tô e ainda ganha um dano moral, não é assim? Aí eu falo, gente, o tempo que você vai perder, eu não tenho esse tempo na vida, você ainda vai ficar sem o celular. Não custa não entrar na piscina ou colocar uma capa protetora. Você vai fazer o quê com o celular dentro da piscina? Mas é tudo banalizado, assim, qualquer coisa eu entro na justiça, Não, pequenas coisas, né? A gente perdeu a tolerância, assim. Então, hoje, eu sou muito chata com isso de falar, não, pera. Até que ponto você, de fato, sofreu um dano moral? Até mesmo nesse caso, por exemplo, do banco, que eu falei do golpe, a gente aplicou um dano moral, mas, assim, eu nem queria. Porque eu preciso que a pessoa tenha de fato... Porque a partir do momento que eu banalizar, tanto é verdade que aconteceu o quê? Antigamente, quando o dano moral de fato acontecia, a pessoa era realmente restituída no valor do dano.
né? Então, a gente tinha um caso grave, a pessoa realmente sofreu um dano, e aí existiam condenações de 15, 20, 30, 50 mil reais. Porque a pessoa, de fato, sofreu um dano. A gente, basicamente, tabelou o dano moral. Hoje, o dano moral não passa de 5. Mesmo que a pessoa tenha passado por um problema grave. Eu tenho um caso... Porque banalizou. Eu tenho um caso grave, de dano moral grave. É só dano moral. É um processo só de dano moral. E a condenação não passa desse valor. E você fala, não, mas peraí, aqui tem que passar desse valor. Mas o tempo que você perde, pra pegar 5 mil ainda... Assim, você pega 5 mil, mas você vai pagar o advogado, não vai? Exato. Lógico, você tem toda... você teve o teu serviço, trâmite. Tudo. Quer dizer, a pessoa vai ficar com... Vai as custas passar judiciais. anos, vai passar anos, custa judicial, não sei o quê. Às vezes precisa de perito, de perícia, que foi o meu caso, eu precisei pagar um perito. E só recebe isso no final dinheiro. do processo, você perde dinheiro. É isso. E é pra você pegar 5 mil reais. Vale a pena? Não vale. Não dá pra resolver de maneira extrajudicial. É óbvio que, por exemplo, nesse caso em específico, quando eu vi o dano causado, eu de fato falei, não, mas peraí, a gente entra com uma medida socioeducativa também pro local, né? Era uma empresa. Então, a gente tem essa busca. Mas a pessoa precisa estar muito disposta também a falar, não, eu quero educar a empresa a lidar com determinada situação, não buscando só o valor de ressarcimento do dano moral. Então, aí pensando nesse sentido, não Nossa, tem. complicado isso. Eu vou mudar de assunto, mas antes falar pro pessoal não esquecer do peteleco no positivo. Vocês estão esquecendo, né? Não estão esquecendo, Misael? Estão esquecendo. Não pode não. Curtam, compartilhem com quem vocês gostem. E mais pra frente, a gente ainda vai falar de guarda compartilhada de animais, né? Não saiam daí, não saiam daí. Mas eu quero antes falar de um negócio assim que quase não tem polêmica, condomínio. Tua especialidade, né? É minha especialidade. E aí, muito BO nos condomínios? Gente, a minha vida é um meme. Você sabe que eu fui parar na delegacia, né? Jura? Como testemunha. De condomínio. De condomínio, numa reunião de condomínio. Era o síndico, na época era o síndico, e um outro que era um dos moradores lá, os dois armados. Eles iam armados pra lá. Numa assembleia de condomínio. Que perigo. E esse que é o local de residência, né? Amistoso, harmônico. Quase saíram na mão aqui do meu lado, assim. Eu sentado e olhando assim pra cima, falando, se alguém pegar a arma, eu saio correndo. Foi pensando. Aí um deles me chamou como testemunha. Fui parar na delegacia pra ser testemunha. Não deu em nada, né? Acabou não dando nada, mas eu tive que ir lá, perdi meu tempo, perdi meio-dia na delegacia, falando com a delegada, bati um papo com ela, que ela tinha cachorro, já aproveitei e bati papo com ela, mas, assim, uma reuniãozinha de condomínio. Né? Reuniãozinha de condomínio eu cobro bem caro pra ir, porque olha... Não, eu não vou mais, eu fui agora, que eu mudei para um condomínio que tem 400 apartamentos. Bem grande. Aí na reunião tinha 300 pessoas, eu falei, não dá nem pra falar aqui, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, e você sabe, eu mudei agora, né, eu me mudei faz 2 semanas pra um condomínio também, assim... Muitos apartamentos. A primeira coisa que eu entrei, falei, Deus que me livre participar de uma reunião de condomínio nesse lugar. Que bom que é alugado, não preciso ir. Que olha, uma loucura. Mas realmente, condomínio... Hoje, a minha atuação com condomínio, ela é muito voltada ao escritório que eu trabalho, né? E a grande parte da demanda envolve inadimplência. O problema da inadimplência é que ela traz com ela vários problemas, né? Eu quero impedir o condômino de usar meu salão de festa. Se o condômino for usar a piscina, briga na piscina. E aí? Isso daí que eu queria saber. Não pode impedir, né? Não pode. Nenhum local do condomínio pode haver. A maioria das partes eu trabalho para os condomínios, né? Então, eu advogo para o condomínio. E é um problema que a gente esbarra muito, assim. Não poder fazer nada por muito tempo, né? Inadimplências que persistem aí há anos, dívidas de mais de 200 mil reais, e a gente não conseguir, de fato, fazer nada para que esse condômino, de fato, seja obrigado a pagar, né? Até experiência pessoal, no apartamento que meus pais vivem, tinha um condômino também que, gente, os vinhos que ele tomava e colocava na lixeira, pagariam a conta. Né, o débito. Assim, eu acho assim, tem aquela pessoa que realmente perdeu o emprego, tem problema. E eu lembro, quando eu estava num prédio pequeno, agora eu não sei como é que é, né? Porque é muita coisa, muito grande. Nem tenho muito contato lá, eu uso a academia. É melhor. Eu nem tenho muito contato com o povo, porque eu tô há pouco tempo também lá, né? Mas o outro era um prédio pequeno, e assim, aí você via, assim, tinha aquele que perdeu o emprego, e o síndico ia lá, conversava, segurava, não entrava com processo, nada. Mas tinha o outro que não pagava e chegava com Porsche.
sabe? Então, troca de carro, né? Troca de carro. E aí Mas- teve um que falou pra mim, ou eu pago a faculdade dos meus filhos pra eles se formarem, ou eu pago o condomínio. Eu falei, então eu tô pagando a faculdade do teu filho, Exatamente. né? Isso é o que eu mais falo, né? Eu lido com muitos inadimplentes, escuto história triste todos os dias. Acho que eu até fui me tornando uma pessoa... Eu falo, gente, eu me tornei uma pessoa horrível. Porque, assim, eu não ligo mais. No começo eu chorei. Nossa, eu lembro quando eu entrei no escritório que eu tô... Eu chorava junto com as... Minha mãe falava, filha, mas você tá mal. Você não para de chorar com a história. Você ouviu a história. Você ouviu? O filho dela morreu, ela não consegue pagar. Então, a gente começa a se sensibilizar muito. Tem uma hora que a gente precisa parar. E separar muito, assim, porque é isso. Eu fiquei desempregado, já tô desempregada há 3 anos. Tá, e seu vizinho tá pagando sua conta. Né? E o teu vizinho continua pagando sua conta. Ou acha um absurdo cobrança de juros, multa, porque isso tudo vai incidindo, sim. Uma dívida que é 50 vira 100, uma dívida que é 100 vira 200 e por aí vai. Sim. E antes, né? Antigamente a gente usava... A inadimplência do condomínio, ela se escondia atrás da lei do bem único de família impenhorável. Então, não se penhorava bem único de família, porque você tirava. E hoje isso caiu por terra. A dívida de condomínio é próprio terreno. E o que é uma dívida próprio terreno? É uma dívida que persegue o imóvel e não o dono do imóvel. Tanto que a empresa, né, que faz a alienação fiduciária, ela também é responsável pela dívida do condomínio. Se o cara não paga, ali ela pode ser incluída no polo passivo. Pera, hoje o entendimento. A Caixa Econômica Federal, a pessoa que te faz né, tentando por isso que falar... tem aqueles seguros lá, seguro prestamista que fala, não? Ou não tem nada a ver? Pode ser, porque pode tem ser. um seguro que... Dependendo do seguro. Sempre meio, tem um tipo, seguro, obrigado, quando você né? financia, né? Financiamento. Sempre tem um seguro contra mais tudo. fácil. Tem um nome lá, mas se você não tô cessar o lembrando. pagamento, cessação, isso aí, sei lá, é tem um nome pra... Isso. A se gente você fala que parar isso o é pagamento. alienação fiduciária, né? Que é a pessoa que te dá esse financiamento. Eles também têm uma responsabilidade ali. Pode acontecer da pessoa, do proprietário, parar de pagar tanto financiamento quanto o condomínio. E a gente consegue chegar até essa alienação, né? Hoje os entendimentos estão, pelo amor de Deus, mudando, né? A galera acha que não pode, mas a princípio sim. É uma dívida que persegue o imóvel. Então, uma arrematação, um leilão. Esse arrematante pegou, ela arrematou esse condomínio, ele também tem responsabilidade pela dívida. Salvo se constar ali no auto de arrematação que não. Então, é uma dívida que persegue. E antes a gente se escondia atrás de, bem único de família é impenhorável. Então eu vou deixar de pagar e acabou, tá ninguém bem. nunca vai Vou penhorar. trocar o carro. Exato. E hoje não mais. Hoje a gente tira e ninguém quer saber. Tanto que inadimplência caiu muito nos condomínios. Caiu bastante. A pandemia deu um boom, né? Deu um boom de inadimplência, que meu Deus do céu. Sim. E depois parece que... eu até estava conversando esses dias com uma administradora de condomínio, que a gente trabalha em parceria, que ele falou, nossa, parece que as coisas regularizaram, as pessoas ficaram com muito mais medo de perder as suas casas. Eu acho que essa era a questão, porque ficava dentro de casa. Então, o valor e o medo de perder o único bem que tem ficou mais forte. Então, hoje a inadimplência deu uma reduzida legal. Bom, Deve ter caído a venda de carro novo. Mas com certeza, até porque o valor, né, tá bem alto. Mas é uma área muito... Eu gosto muito, assim, de atuar. Tem muita briga, tem coisas inacreditáveis que você fala o quê? Ai, meu vizinho fez cocô no meu tapete de Da vizinho fez cocô no tapete. Não foi o cachorro do Não, vizinho, foi o vizinho. Não, ele passou cocô na porta, eu juro. Meu Deus do céu. Cada coisa. Que isso? A convivência, né? Nossa, no meu condomínio dá muita briga por causa de vaga de garagem. Vaga de garagem. Porque é difícil, as vagas... E é complicada, porque se você for pensar, né, a gente analisando assim mais racionalmente... Pô, hoje a maioria dos carros, hoje tem aquelas SUVs, carros sedãs, tem carros menores, mas assim, no meu prédio, por exemplo, a maioria é tudo SUV. E os caras fazem umas Não vagas cabe. pequenininhas. É aprovada pela prefeitura, então, tá? aprovada pela Não, prefeitura. mas se você for olhar na Uno. convenção do condomínio, não pode colocar carro grande nessas vagas. Na mas aí convenção que tá. não pode. Aí, por exemplo, o que acontece? Tem mais vagas pequenas do que carros pequenos. Sim. Aí, beleza, aí a vaga é sorteada. Aí, o que acontece? Eu tenho uma SUV lá, tenho, sei lá, um Compass. Beleza, eu caio numa vaga P. Beleza, eu vou colocar lá, tudo certo, tô dentro da minha vaga. Mas o Só que pessoal eu do fico lado parado- não entra. Então, aí fica uma parte pra frente, eu fico inviabilizando quem vem daqui, porque, fica, o bico do seu carro tá pra fora. Não, tá bom, mas eu não consigo pôr mais pra trás porque tem outro carro atrás. O cara do lado também não consegue sair. Não, mas aí eu tenho que parar mais pra cá, porque senão eu não consigo sair. Aí vira uma briga de condomínio. Aí o que eles... A gente, até na última assembleia que teve, a gente meio que combinou alguns, né? A gente teve a ideia lá. Porque assim, existem... Com a assembleia de condomínio, todo mundo quer brigar, mas ninguém quer resolver, né?
Eu costumo Aí, falar que os sabe, 20 meu. primeiros minutos é pra você chorar. Tá, Porque sem dúvida. Parece sem que dúvida. não vai, né? A primeira pauta parece que trava. Não sei se vocês Trava. percebem. Não sai do Quando a lugar. gente é chamado no escritório pra participar da assembleia, a gente fala, a minha pauta é a primeira. Porque senão eu vou ficar lá até 2 horas da manhã e eu não tenho nada a ver com o condomínio de vocês. Sim, é, isso Porque é não dá, verdade. porque trava. Trava Trava. ali e nunca mais sai. Não, é Então. muito insano. E aí, esse lance de vagas de garagem é o que mais pega. E aí você fala assim, não, beleza, não tenho como aumentar as vagas, porque aí o prédio já foi construído estrutura, né? com uma estrutura que comporte aquelas vagas. Não, tá bom, então você para de ré, eu paro de frente, porque aí você encosta mais pra lá, eu encosto mais pra cá. Ah, beleza, putz, mas aí vai estar com um espaço mais lá na frente. Não, tudo bem, mas aí a gente coloca um cone, sei lá. Mas é isso, assim, a gente fala muito, eu repito isso todos os dias, todos os condôminos que me ligam, ou síndicos, condomínio, não existe nada que funcione melhor que bom senso. Sim. Não existe, até porque você pode querer brigar, é onde você vive. Se você Sim. quer residir num lugar sem paz, é impossível. respeito, né? E respeito. Eu acho que tem que ter. Você tá falando de vaga, minha vaga, graças a Deus, minha vaga é maravilhosa. As duas que eu tenho são separadas, cabe. É que eu não tenho um carro para colocar, um carro bom, uma Na SUV outra. para colocar na vaga, mas caberia. E mesmo assim, na hora que eu vou entrar, eu entro de ré, eu entro praticamente raspando na coluna para deixar um espaço grande pro vizinho. Sim. E ele também faz isso, ele vê que eu faço, ele também faz. Então a gente deixa espaço grande. Agora, já tive problema no outro prédio, também as vagas eram super boas, mas tinha um cara que chegava, um músico, chegava chapado de madrugada e o carro dele sempre ficava o pneu dele todinho dentro da minha vaga. Aí até um dia que eu fui lá, eu toquei a campanha, falei, você pode tirar o carro? Ah, agora não dá? Falei, tudo bem, eu vou pegar uma chave de fenda, vou destruir teu carro. Vou passar por Aí cima o do cara seu foi carro, rapidinho. né? O cara foi rapidinho, acho que ele acreditou, que eu não ia fazer, né? É, Mas mas- acho que ele acreditou. É difícil. O condomínio é muito isso, assim. Tem brigas que eu às vezes recebo e falo, gente, não, pera, que eu acho que eu entendi errado. Esses dias eu fui demandada num domingo, à tarde, assim, de manhã pra tarde, hora do almoço. Que bom, né? Uma Que delícia. beleza. Aí eu Dia bom atendi pra o ser telefone e demandado. falei, o que aconteceu? E o síndico não parava, né? Eu normalmente atuo com o síndico, não parava de ligar. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa grave, vamos Morreu atender. gente, caiu gente no prédio, né? Doutor, é o seguinte, tava tendo um churrasco lá embaixo e o som tava alto. Mas isso assim, meio-dia. Né? Obviamente a gente tem a regra do barulho, mas assim, né? Um churrasco num sábado, meio-dia, não tem por que reclamar Sim. de barulho, mas ok. O vizinho reclamou de barulho, primeiro andar. Falei, tá bom. Ai, tá me ligando. Dele, não, aqui que você não sabe o que aconteceu. Ele desceu, eles acabaram entrando em briga corporal, ele enfiou o palito de churrasco no costela do outro. E agora a gente tá na delegacia. Meu, que Aí perigo. eu, ai, gente, eu não trabalho com a parte criminal, né? Eu falei, mas, meu Deus do céu. Eu falei, entendi. Então, alguém do condomínio precisa representar, né? Falei, vai o senhor, eu não preciso acompanhar. Mas assim, é esse tipo de história que a gente ouve. Gente Passou do cocô céu. na minha porta, tem uma plantação de maconha na varanda, tá difícil. São questões que você fala, gente, eu tava até rindo, né, que o César comentou que esses dias eu fiz um desabafo no meu Instagram, porque assim, gente, estava eu lidando com um inadimplente, não posso expor muito, mas eu estava lidando com um inadimplente que também se apresentou como advogado. No momento ele estava tratado como inadimplente, mas ele se apresentou como advogado. E durante a nossa conversa, ele simplesmente me mandou um áudio. E ele falou assim, doutora, tudo bem? É um prazer falar com a senhora. Meu nome é tal, eu trabalho com drogas. E eu fiquei... Trabalho Cara, com quem é esse drogas. cara? Eu trabalho Como com assim? drogas, eu tô há muito tempo esperando o julgamento do STF sobre a descriminalização da maconha, esse que tá... E tarará, e pra mim tanto faz, eu queria que ele pagasse a dívida dele. Ele começou literalmente a me mandar áudios, onde ele claramente estava fora de si. Há vários áudios, me chamou Porque ele pra um trabalha show. com drogas, você esperava o quê? Não, Tá fazendo degustação, e é um tipo de teste, coisa sei que eu lá. tenho que lidar, né? Eu falei, meu Deus do céu. E aí ele, e assim, e mandando áudio e figurinhas, Jesus segurando uma maconha, e eu trabalhando. Aí eu falei, gente, não pode ser. Não Jesus pode segurando ser. maconha. Aí é sacanagem. Falei, não pode ser, eu não Que sou coisa. obrigada a lidar com esse tipo de coisa. E depois fui falar com a síndica responsável. Falei, olha, aqui eu não consigo mais tratar. Tava tentando um extrajudicial, um judicial, mas assim, um acordo, né? Porque ele tinha procurado ela pra tentar. E aí eu falei, eu não vou mais me esforçar aqui. Sim. E aí é esse tipo de situação. Ou ser xingada mesmo, ser ameaçada. Eu trabalhei com um prédio. Eu ia te perguntar se você é ameaçada. Direto, eu trabalhei com um prédio Uhum. que graças a Deus eu não trabalho mais, era um CDHU, né?
E já aconteceu de eu ir atrás da pessoa, tentar um extrajudicial antes de ingressar com a ação. Eu sempre faço isso, é um padrão do escritório que eu trabalho. E a mulher me falar, primeiro me xingar de todos os nomes e falar, meu marido tá preso. Oi? Não, só pra você saber mesmo. Eu sei seu nome, teu número, meu marido tá preso. Olha isso. E é assim, ameaças de, se você aparecer aqui eu vou te matar. E eu não tenho nada, né? A gente não tem, mas muito, assim. É um condomínio, por exemplo, que eu me recuso qualquer... Eu falei, mais, né? a assembleia eu não faço, não vou. Nunca. Se eu aparecer lá, eu nem sei o que acontece comigo. Então, Vai que o marido não tá mais preso. Tem muita gente... Então. Tem muita gente, Saidinha tem de gente Natal. famosa que a gente pega, que tem dinheiro pra caramba, não paga condomínio. Eu tenho uma história legal dessa. Eu vou te perguntar. Só não pode falar o nome. Só não não pode vou falar, usar, não. porque se quer ser Tem alguns processado. famosos aí. Então, e se a pessoa ver, ela vai saber que Vai é ela. saber que Né? Eu tenho um amigo que mora no prédio de um famoso, e aí, em um momento X lá, um aniversário dessa pessoa, ele fez uma semana de festa. Uma semana. Uma cobertura Uhum. chique, maravilhosa, linda, bacanérrima, ok. Aí tem a questão do barulho. Por quê? É uma pessoa famosa, gosta muito de festa, de bebidas e tal. Não ia fazer uma festinha. Fez um né? festão. Um festão. E uma semana de festa. Uma semana. Aí o primeiro dia, Baita deu rave, meia-noite. Então. Baita rave. Aí, eu não sei como aguentaram também, né? Porque por uma Pois semana, no terceiro dia você não aguenta mais, né? É, porque eles Tô têm velho já. contato com o moço da maconha lá do prédio que eu Pode Isso. ser, entendeu? pode É ser o- que se conhecem. Eles devem trabalhar com drogas. Uma semana de festa, esse povo toma banho? É, porque, né? O prédio era grande, tinha bastante banheiro. Não sei se eles tomavam, mas, Tinha uma né? abertura, Enfim, né? Pois é. E aí, meia-noite, 1h, 2h da manhã, o pessoal ligando do prédio, né? Porque é um prédio de Pelo amor de luxo e Deus. tal. Pô, para, né? Diminui um pouco o barulho. Não, fica tranquilo, daqui a pouco a gente abaixa, daqui a pouco a gente abaixa. Primeiro dia, tá bom. Não resolveu nada, tomou a multa, ok. Segundo dia de festa, os condôminos, não, peraí, de novo? De novo, não, pro síndico, não, aplica a multa, não, já apliquei, não, aplica de novo. Aí o cara chegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, são 7 dias de festa, quanto que é a multa mesmo? Ah, tá bom, ó, já vou te fazer o pagamento aqui, ó, para todos os 7 dias, porque eu não vou baixar o som, tá, pode multar. O que se faz numa situação dessa? Existe uma possibilidade que a gente pode enquadrar o morador como condomínio antissocial. E ele pode ser expulso do prédio. Olha, interessante, hein? Hoje em dia é uma decisão recente, decisões recentes, e acontece muito. É o condômino que se recusa realmente a conviver em sociedade. A gente fala, gente, ele está se recusando a conviver em sociedade, não só em festas, isso é grande parte. Mas assim, brigas, já lidei com um condômino que... foi cobrado e quebrou uma lâmpada na cabeça do síndico. Então, assim, esse tipo de pessoa não deve e não pode conviver em sociedade. Então, condutas reiteradas, como 7 dias de festa, 7 multas aplicadas reiteradamente, pode sim enquadrar num comportamento doida, antissocial, né? e Nossa, pode ser retirado. Não, e até foi engraçado, porque esse meu amigo, ele falou assim, cara, eu peguei minha esposa e a gente foi pra um hotel. Fiquei num hotel lá. Olha que absurdo. Agora, Não, você tem imagina jeito. você ter que sair da nisso, sua né? casa, porque o cara tá dando uma festa e você não consegue dormir, porque no dia seguinte você tem que trabalhar. E a polícia não foi acionada? Não, foi acionada, mas viu quem era e não fez nada. Tem esse detalhe. Entendeu? Tem esse detalhe. E aí, tipo, foi Brasil, acionada né? no primeiro dia. No segundo, acho que já nem foi. No terceiro também não. Aí- Nesse caso eu indico que você procure a mídia, fale da pessoa, né? Aí Pois fica é. melhor. Quem Pois sabe é. uma Aí exposição. quem sabe resolve, Uma né? exposição resolve. O problema é que se ele for muito amigo da mídia, você que vai ficar mal falado, né? então, é verdade. Tem Difícil. isso também, né? Os famosos são difíceis. É complicado. E como medir, né, essa responsabilidade até onde é do condomínio e até onde você tem que fazer algo judicial? Porque eu acho que a melhor forma é como você falou, é o bom senso resolvido entre as partes, por exemplo, ou dentro do próprio condomínio. Né? Você tem como você medir isso? Falar assim, de repente um síndico liga para você e fala, tá acontecendo isso. Não, isso aqui não cabe algo judicial. O síndico, por lei, tem obrigações a cumprir, né? Ele tem uma lei específica que diz o que ele deve ou não fazer e tem atitudes que ele tem de ter, assim. Cobrança de inadimplência, por exemplo, é uma delas. Se o condômino está, de forma reiteradamente, sendo inadimplente ou até antissocial, esse tipo de questão reiterada, a gente precisa judicializar. É uma obrigação do síndico tomar uma atitude em relação a isso. Mas muito se fala também de obrigações que não pertencem ao síndico. Então, por exemplo, obra. Obra é uma questão que acontece muito. Uma obra atrapalhando outro apartamento são unidade com unidade, o síndico não interfere. Então, é muito
caso a caso e até que ponto isso... Eu sempre falo que precisa ser muito analisado até que ponto, de fato, vale a pena judicializar um caso de condomínio. Porque realmente tem essa questão da harmonia depois. Se você mora lá, se você vive lá alugado, tá legal, né? Beleza, você sai. Mas se você tem um apartamento comprado, gente... É complicado, É mais né? difícil, com É certeza. muito difícil. Mas, assim, é muito caso a caso. É uma análise crítica de caso específico, assim, para chegar numa judicialização. Esse caso, por exemplo, de antissocial, é um caso que a gente precisa tomar várias precauções antes de... Porque, assim, é muito grave, né? Você mandar alguém embora. Mas é muito grave você passar 7 Mas dias é muito escutando grave, uma rave também, né? Teve até uma decisão recente no caso de Santos, um idoso sozinho, retirado dentro de um condomínio porque não tinha comportamento social, ele era antissocial demais. Ele causava lá dentro e ele foi retirado. Acabei de lembrar Convidado a se do retirar. Friends, aquele que morava pode embaixo crer, do apartamento deles. Gente, é muito difícil, assim, eu acho que hoje, eu tava até falando isso com uma amiga de um outro caso que a gente tava conversando, hoje a gente entende o brasileiro, a pessoa, né, o ser humano, ele tem o hábito de falar, o problema não é meu, eu não sou obrigado a, eu não tenho nada a ver com isso, e não é assim, né, a gente vive numa sociedade, a partir do momento que eu saio da minha casa, eu tenho obrigações, deveres, e é isso, assim, se eu vivo num condomínio ainda, é um condomínio. Você vive em sociedade, né? Você tem que vive mais em respeitar, sociedade que qualquer um. Sem dúvida. E ali é isso, você tem seus deveres, suas obrigações. Não, e é uma cumpriu. sociedade muito restrita, você vive junto, não é assim uma sociedade de casas, né? Uma sociedade que você vai encontrar com a pessoa no elevador. Eu não brigo com ninguém no condomínio, porque eu vou encontrar no elevador. Exato. Sim. E exato. todo mundo que eu encontro no elevador é bom dia, boa tarde, e eu bato papo, eu sou o chato do elevador, assim. A pessoa entra, eu já começo a falar, nossa, eu não falo do tempo, né? Que o tempo é a pior coisa que tem para falar no elevador. É, muito. Mas eu sempre converso, porque eu não sei. Primeiro, a boa vizinhança. Segundo, eu não sei se eu vou precisar dele algum dia. Exatamente. E ele pode precisar de mim, né? E A gente ele vive ali, né? é uma família. É uma grande família. Gente, é uma parede assim que te separa, né? É verdade. É bem complicado, assim. Inclusive a gente escuta muita coisa. Sem O dúvida. que eu Cada vez acho estão muito mais finas as paredes, negativo, né? o que é muito negativo, uma reclamação absurda que a gente tem em relação a isso são tantos barulhos de ato sexual que as pessoas são obrigadas a ouvir, mas assim, o que eu ainda acho muito bom também, no sentido de hoje, violência doméstica dentro do condomínio, ela costuma ser, hoje ela está sendo menor, né? Surgiu uma lei em São Paulo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente no tem a lei. elevador tinha. A gente tem uma lei que estabelece que os síndicos precisam denunciar. São obrigados a denunciar violência doméstica. Antes não se fazia. E quanta gente, né? A gente falava, mas gente... Não sei se já aconteceu com você de ver uma reportagem, a mulher foi jogada da varanda. Mas, gente, ninguém ouviu uma briga antes? Antes do do nada, cara né? jogar ela da varanda, ninguém ouviu uma briga. É que é difícil, por exemplo, você vê um casal brigando, às vezes eles estão gritando, mas ninguém está chegando perto do outro. Isso. Né? Então fica difícil que momento que você vai histórico, intervir. mas o histórico normalmente é reiterado, né? São várias brigas. O histórico, não sempre, né? Tem casos e casos, mas assim, normalmente Seria são reincidente, casais né? que já brigam há muito tempo. Você escuta muita briga, o síndico tem o dever de agir. Você escuta a briga, de repente você vê a mulher com o olho roxo, pergunta o que foi, não, eu caí. E ninguém fazia. E antes, o olho na maçaneta. E antigamente esse crime era mediante representação, então a gente precisava que a mulher fosse pra delegacia e ela falasse, hoje em dia não é mais. Eu posso ir lá e falar, olha, minha vizinha tá O apanhando. próprio vizinho pode denunciar, né? Não o síndico. E aí eu já né? vejo esse lado da parede fina, né? Inclusive essa semana aconteceu comigo no meu condomínio. Eu estava no grupo do condomínio e alguém falou, estou escutando, falou o nome da um apartamento, a torre, uma criança está gritando, você não vai bater na minha mãe. E aí, nesse momento, você fala, pô, ali provavelmente estou ligando na portaria. Isso é muito legal, né? A gente vê, pô, a gente pode ser que essa moça tenha salvado uma vida ali. A gente não sabe nem até que ponto vai, né? Mas é esse tipo de atitude que a gente espera de um condomínio. Não é, ouvir fofoca. Não, é tipo, gente, aconteceu algo grave aqui, eu tô escutando alguma coisa, eu quero que, né? Um vizinho que sai muito, entra muito, pô, esse vizinho não vi mais. Às vezes a pessoa morre dentro de um apartamento. Então, é muito legal. Eu acho que, por um lado, essa convivência... No meu prédio antigo, teve uma que morreu e ficou 3 dias. Mas isso. ela quase não saía, então ninguém quase via ela. Aí, depois eu fiquei sabendo, nem sabia, porque a minha dentista mora lá, a Érica, que veio aqui, mora lá, aí ela veio me contar. Depois de um tempo, você tá sabendo que fulana morreu? Morreu, ficou 3 dias lá.
Nossa. Caramba. Nossa. É difícil, mas eu acho que por esse lado é muito legal, assim, querendo ou não. E ter uma convivência harmoniosa é mais interessante, né? É aquilo que eu Com falei, certeza. você nunca sabe quando vai precisar. Suporte, né? exato. Nunca sabe, é melhor não ter briga. Né? É. Tem horas que dá vontade, assim, de perder o réu primário, mas você se segura, tal. Nossa, eu lembro até hoje que já trabalhava com isso. Minha mãe olha pra mim e fala assim, você é síndica? Eu falei, não! Não faz isso na sua vida. Quantas vezes já Não, falaram pra eu ser síndico? Eu falo, não, eu não quero também matar quero isso, ninguém. não. Hoje ela é síndica. Eu falo, mãe, por que você tá falando isso comigo? Ela é síndica. Ela é síndica. Me liga. É só consulta grátis. É porque tem filha advogada, né? Então, Não, e aí fala, fica fácil. pior é isso, a unidade liga lá, minha filha é advogada. E eu tô, não quero saber, não quero saber. Agora, deixa eu falar o que o pessoal tá esperando aí. Guarda compartilhada de animais, que agora tá pegando, né? Tá, tem muito. E você tá atuando nessa área? Eu atuo, faço bastante, desde a faculdade, né? Esse foi meu tema de TCC na faculdade. Ah, foi tema Legal. de TCC. Meu tema de TCC. Foi uma pesquisa aprofundada sobre a personalização do animal, né? A gente trazer o animal como um ser sensente, então que sente, e deixar de ser uma coisa. Pelo Código Civil, se a gente for ler, de fato, o animal doméstico é um outro bem. Isso que eu ia te perguntar. Ele é um bem, né? Ele é um bem. Então, mesmo adotado. Então, se eu falar que, por exemplo, eu sou proprietário da minha cachorra, tá certo. Tá certo. Tá certo, não tá errado. Isso. Eu gosto... É porque o pessoal tá falando tutor. Eu sou contra. De vez em quando eu falo. Mas eu sou contra porque o tutor é para criança, não é para cachorro. Eu gosto de falar responsável. Sim, eu gosto de falar porque legal, o responsável talvez. do animal, o responsável... Porque aí você dá um ar de responsabilidade para aquela pessoa. Ela é responsável por aquela vida. E hoje já fala né? pai e mãe, né? Isso. Aí eu falo pra minha cachorra, papai chegou, e ela toda feliz, papai chegou. É só pai de pet. E a Mas, gente tá levando isso via de regra mesmo pro judiciário. Assim. Mas a gente sabe que é diferente, A né? gente sabe que é diferente. E a aplicabilidade da guarda, por exemplo, ou dos alimentos, ela ainda assim é diferente, mas ela é muito semelhante. Ela vem sendo muito semelhante. Óbvio, não é uma decisão... não é uma lei, né? Então, isso não tá... Mas é pacificado já, a gente entende. Porque é a mudança social mesmo, né? Pacificado que você fala que tem jurisprudência. Isso. Tem jurisprudência e é tão maioria que o entendimento é pacificado. A gente entende que... Ninguém mais briga por causa disso. É difícil ser diferente. Pode acontecer, mas é difícil. Normalmente, leva-se aí nesse caminho. E a guarda compartilhada de animais domésticos eu defendia na época da faculdade, eu sempre fui muito, eu sempre gostei muito. E aí eu falava bastante, não, gente, precisa, não sei o quê. E eu lembro que na minha banca tinha um professor específico, que olhou pra mim e falou, nossa, mas eu discordo absurdos. Achei horrível o seu trabalho. Eram 3 pra jogar. Eu falei, nossa, mas eu discordo. Eu não vejo meu cachorro como meu filho. Eu falei, não, mas eu não quero que você veja ele como seu filho. Mas ele é um ser, ele tem sentimentos, e ele exige cuidados que uma caneca não exige. Né? Então, na hora que eu vou dividir os meus bens, meu sofá não exige o mesmo cuidado com o meu cachorro. E aí, isso começou a ser judicializado. O meu cachorro sente minha falta. Eu sinto falta do meu cachorro. Existe o cachorro de apoio, né? Hoje em dia. Cão-guia. Então, a gente começou a trazer o animal como um ser, finalmente. E a justiça começou a enxergá-lo também como um ser. E aí, com as novas formas de família, hoje em dia, poucos casais querem ter filhos. A grande maioria quer ter animal. No meu condomínio, a maioria tem pet e não quer ter filho. O meu também. Grande parte do condomínio é formado por casais homoafetivos. Então, né, não podem ter filhos também, mas a grande maioria não quer. Não quer nem adotar, né? Nem adotar e nem fazer, né, os procedimentos. O filho é o cachorro. E aquilo ali é lei. E vira filho, né? A gente coloca em creche, né? Sim. Eu mesma, meus pais colocam minha cachorra em creche. Ela vai na escola. Tem boletim e tudo, tem né? Tem boletim. Tem dia a dia, tem foto, tem vídeo. E você dá bronca quando tira a nota baixa? Não, com certeza. Que isso, like? Mas é um absurdo, assim. A realidade hoje o pet é um filho. A gente traz. Então, isso precisa ser visto dessa forma. Então, a justiça vem entendendo dessa forma. Ainda assim, se fala de propriedade e muito se fala sobre animais comprados, né? Então, eu tenho uma nota. Eu comprei esse animal. Eu tenho um caso agora que a pessoa fala, não, essa nota tá aqui, o animal foi comprado. Tá,
Mas calma, quem cuida desse animal? Ele precisa de um cuidado, né? Quem alimenta? Quem fornece o dinheiro para os alimentos? Então, a gente não tem só a guarda compartilhada. A gente tem, por exemplo, fornecimento de alimentos. Assim como a gente tem para criança, pensão. Né? Porque eu preciso bancar. Juntos resolvemos pegar, juntos vamos criar, juntos vamos bancar. E aí, normalmente, eles andam lado a lado, né? A guarda e os alimentos, tanto para criança quanto para animais, eles andam lado a lado. Normalmente, são na mesma ação. Nada impede que seja autônomo. E acontece, o entendimento é que sim, a guarda compartilhada é permitida de animais domésticos. Tem aí juiz dando 15-15, fim de semana intercalado. E aí vai de caso para caso, mas o entendimento é esse. Posso fazer advogado do diabo? Pode, com certeza. Eu fico pensando se isso é bom para o animal. Eu fico pensando bem nisso daí, porque assim, o animal, ele sempre tem, ele pega como o alfa dele, né? Por exemplo, eu tinha uma cachorra, a Brigitte. A Brigitte, o alfa dela era minha esposa. Se eu me separasse e levasse ela 15 dias, ela ia se sentir mal. Exato. Ela não ia gostar nem um pouco, porque ela gostava, assim, a gente sentava no sofá. Ela ia no colo da minha esposa. Eu tratava bem, tratava igualzinho, tudo. Mas ela gostava era da minha esposa, era o alfa dela. Né? Então, agora eu tô com uma que o alfa dela é minha filha. Ela dorme na frente do quarto da minha filha, esperando minha filha sair, fica no pé dela, tudo. Então, imagina separar, por exemplo, eu saio de casa, eu levo ela 15 dias longe da minha filha, depois eu devolvo. Ela fica toda feliz. Aí eu levo, por mais carinho que eu dê, eu sou para ela, como eu não sou o alfa, eu sou um igual a ela. Ela está desprotegida, né? Então, eu fico pensando, até quanto não é um egoísmo do ser humano essa guarda compartilhada. Então, mas eu acho que é um ponto, na verdade, você tá de acordo comigo. Por quê? A gente tá falando dele ser um ser que sente. Sim. Então, é importante a gente judicializar dessa forma. Como alguém... Pode ser compartilhada ou não. Não necessariamente. Pode ser uma guarda unilateral. Também não tem problema. Mas alguém tem que pagar importante mais ou menos isso, né? Mas o importante é a gente enxergar o animal com as necessidades que tem um animal e não mais como um ser, como um objeto. Sim. Né? Então, quando a gente fala ele tem um alfa, tudo bem, eu posso levar pro juiz e falar, olha, mas juiz, deixa eu falar uma coisa. Com ela, ele não é feliz comigo, ele é. E aí até relatos mesmo, olha, aqui ele tá mal. Teve até um caso que ficou famoso, rodou uns vídeos na internet americano, numa corte, onde a juíza fala assim, olha, eles estavam discutindo, eram duas pessoas, o animal foi adotado por uma, e a outra veio e falou, mas esse animal era meu, é que ele tinha fugido. E a mulher, não, ele é meu, ele é meu, ele é meu, ele é meu. E aí a juíza falou, então vamos ver? Esse é o tipo de julgamento que você espera. Então vamos ver, vamos. Soltou o animal e falou, com quem ele for. Nossa, ele surtou na dona de verdade dele, né? A original. Ele foi direto nela. E aí ela falou, não, então o animal é dela, não tem o que fazer. A gente precisa... E aí é uma manifestação de vontade do animal, né? Hoje já tem juiz que aplica. Leva o animal na audiência e vê a manifestação de vontade. Eu ia falar isso. Se eu fosse juiz, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar assim, o casal tá brigando. Porque muitas vezes briga só pra não deixar com o outro. Não acontece isso? Eu ia colocar os dois e o cachorro no meio. Aí fazia os dois sair correndo. Exato. Aí aquele que o cachorro seguir pode ficar. Você pode trabalhar com testemunhas, né? O veterinário que trata, os vizinhos que vêm. Mas quem cuidava? Tudo isso pode ser trazido para os autos e a gente realmente ir atrás do melhor para o animal, né? O problema é que ainda as pessoas têm um certo preconceito com isso, né? Mas é um bicho. A gente não tem todo mundo, nem todo mundo entende de animais. Então, mas é uma ação que vem sendo trazida nesse sentido, de realmente a gente... Mas e pro animal, o que é melhor? Né? Às vezes o animal tem criança, com quem vai ficar a criança? O animal vai ficar com a criança também, né? Porque tem bicho que se apega. Minha sobrinha bebê e a cachorra dos meus pais é um amor que... É que nem a minha filha. Minha filha tem 14 anos, é que nem ela com a Meg. Exato. Meg Ryan, o nome dela. Você pergunta pra elas, ela vai com ela. Se eu chegar pra Meg e falar, com quem você quer ficar? Com qual de nós três você quer ficar? Ela vai apontar pra minha filha. Com certeza. Com ela. A cachorra dos meus pais lambia a barriga da minha irmã grávida. Então, é um apego enorme. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E é legal. Eu acho que esse entendimento sendo mudado é legal. Mas ainda tem algumas críticas que são... Eu entendo que são importantes, porque eu acho que a gente precisa tomar cuidado para realmente não comparar e deixar equiparado a uma criança, porque é diferente. É diferente.
né? É diferente, a gente não pode... Até pro animal, o bem-estar do animal não é o mesmo discernimento de uma criança que entende que o papai tem uma casa, a mamãe tem outra, né? Ou independente da forma de família que essa pessoa tenha. Então, precisa ter um cuidado a mais aí. Mas é um entendimento que vem sendo pacificado. Existem decisões contrárias, ainda existem juízes que falam que o animal é tão somente uma mesa e tá tudo bem. Mas é uma ação que vem ganhando força. Tem advogados se especializando nisso. Se especializando. Tá dentro do direito de família. É bem legal, assim. É um tema que ainda abre muita discussão. Na época que eu fiz o TCC era polêmico. Pouco se falava. Tanto que hoje o professor já é normal. falou na tua cara. E hoje já é normal. Então, a gente vê de 5 anos pra cá, muita coisa mudou, né? Sim. É bem legal. E interfere muito se, por exemplo, se vamos supor um casal que eles não se conheciam, uma das pessoas do casal adquiriu um animal e aí depois se juntou com outra pessoa e aí eles formaram uma família. E aí, eventualmente, acontece alguma coisa. Isso para o juiz interfere? Tipo, não, o animal era primeiro da pessoa tal e não da originário. Pessoa... Eu não entendi. Era um casal que se separou, depois por ele exemplo, casou de novo. Vamos supor, o cara tem um cachorro, né? E aí casou com uma mulher. Ele teve o cachorro antes. Aí depois a gente fala de divisão de bens, aí a gente já entra na área de divisão de bens real de um casamento ou uma união estável. Era dele antes, aí a gente vai levar em consideração a comunhão. A comunhão parcial de bens, porque ele ainda é um bem. Se for comunhão total de bens, ela leva a metade do cachorro? Aí ela pode... Aí sim ela tem o direito... metade de lá e aí sim ela teria o direito de solicitar uma guarda compartilhada. Mas leva-se em consideração a comunhão. Então, se ele tem antes e normalmente a comunhão parcial, né, o mais padrão, quando você não opta por o que vai ser levado em consideração é parcial. E aí, não, o cachorro é dele, ele adquiriu antes de ter a relação com você. Entendi. E se for união estável, não tá no papel. A união estável também você precisa escolher a comunhão, né? E aí, normalmente é parcial de bens. Por exemplo, se um casal se junta, eles não assinaram sem nenhum assinar, papel. porque existe também o documento assinado. Sim, não, mas assim, a união se estável juntou, ela é considerada da mesma forma. A união parcial de bens. Comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens. A gente leva ele como universal. É parcial, é universal, e aí quando ele é discriminado, aí sim a gente deixa lá discriminadinho, bonitinho, mas quando não, é sempre parcial de bens. Então, nessa hora, o animal vira um objeto. Vira. Nessa hora, o juiz encara e aí como não um objeto. E aí a gente já não pode... Aí eu já não vejo tanta aplicabilidade de discussão, né? Porque era antes, então vai continuar sendo. Não, e aí eu fico com dó do animal, vai que ele adotou quem chegou depois, né? Pois é. Aí eu ia perguntar isso agora. Por exemplo, ele era de uma pessoa antes, já era propriedade dessa pessoa, mas aí ele gostou mais ou quem cuida mais é a outra. E aí, pois é. É discutível, né? A gente pode levar para uma discussão. O pior é que numa separação... É difícil ter, assim, uma separação amigável. O direito de família, ele é muito subjetivo. Então. Nada no direito de família é 100%, assim. É tudo subjetivo. São ações extremamente desgastantes. Eu vejo, por exemplo, nesse caso, digamos que a mulher... Vamos falar o cara, vai? Pra não ficarem com raiva de mim. O cara chegou depois, né? O cara chegou depois, aí ele se separou e aí ele tá com raiva da mulher e ele quer levar o cachorro dela de qualquer jeito só para deixar ela triste. E aí, de repente, ele tinha o direito, porque era a comunhão total de bens. E aí, como é que fica essa briga? Porque o juiz acho que percebe que o cara tá querendo só por vingança, não é? Isso, assim, a gente precisa, de fato, ter eu costumo dizer que os advogados de família são grandes guerreiros e psicólogos, para começar, porque eles precisam ter um psicológico elevadíssimo, né? Porque você vê cada coisa, você fala, meu Deus do céu. Ou até de casal, eu vou me separar, agora eu voltei. Aí você vê tudo que o cara fez, você fala, nossa, você vai voltar? Pelo amor de Deus, eu vou bater em você. Você é louca, você é louco. Pelo amor de Deus. Eu falo, nossa, eu faço várias dessas. Eu falo, mentira. É sério mesmo, sabe? A pessoa faz a consulta. Eu acho que o que você mais deve escutar, não, mas ele mudou. Nossa. Não, mas ele não gosta da minha filha. Mudasse, aí vem com essa história. Ele não gosta da minha filha. Aí você fica, nossa, que horror, né? Aí voltei. Falei, não voltou. Tá brincando. E é isso, assim, eu acho que é o direito de família no todo, né? Pra todas as ações do direito de família, eu acho que é a ação que você mais precisa trazer elementos para ação, para tornar a sua causa de pedir ou sua defesa robusta. Então é assim, olha, eu quero aqui a guarda compartilhada desse animal, mas eu vou te provar por A mais B, via testemunha, via veterinário, laudo, foto, vídeo, tudo isso a gente traz para um processo judicial, para que seja o mais completo, robusto. Tem umas coisas que são tão fáceis, é só ver quem levava no veterinário.
Eu tava até... sempre quem gosta do animal que vai e falta no Antes da gente serviço, gravar, no eu tava trabalho. até comentando, né, sobre um caso que eu tenho proximidade, de um casal que se separou, como não tem nenhum... Eles foram união estável, né, por alguns anos, e aí a gente traz aí o menino, ele comprou o animal, ele que trazia toda a parte financeira do animal, mas o animal tinha também um apego emocional à mãe, né? O pai e a mãe, né? A tutora, o responsável. E aí, ok. Aí na hora dessa divisão, fica difícil, porque aí a moça queria ver, mas ela queria só ver. Então, tá bom. Então, você traz pra eu ver. Você traz a ração, você me traz de Uber ou de carro, então você me traz e depois você busca. Mas aí, peraí, né, gente? Cadê a proporcionalidade? Se você quer ter a convivência, você também vai ter que ter responsabilidade. Sim. Isso a gente também pode levar. Direito ela tem? Tem. Se a gente for levar ao pé da letra, os dois juntos adquiriram. Então, sim, ela tem direito de ver, de fazer as visitas, de ter convivência, beleza. Mas até que ponto essa convivência sadia até pra outra parte, né? Ele paga, ele leva, ele busca, ele cuida, o veterinário é ele que banca, a ração é ele que banca. Então, ele só tem ônus. E o bônus? Pois Fica meio complicado. Fica meio complicado. E ela também só tem bônus, não tem ônus. Então, aí não dá. E a gente precisa Ainda bem que trazer. nessa hora eu sou o veterinário, não o juiz, nem o advogado. A consulta acabou, obrigado. Se virem aí. Ou paga. Paga. Alguém vai ter que pagar. É que assim, como eu trabalho com reabilitação, fisioacupuntura e tal, os meus pacientes, meus clientes são muito diferentes, né? Normalmente eles não têm problema, você vê que o casal não tem problema, você vê que são pessoas que cuidam muito bem do animal. Então, eu não vejo no meu dia a dia esse problema, mas quando eu tinha clínica eu via. Clínica geral eu via muito problema, muito casal brigando, via muito isso, né? Então... E traz o cachorro como um fardo, né? Pegar gasto, então. meu Deus, olha o gasto que esse cachorro dá. É um ser, né? Você Não, pega eu o- odiava quando Sim. o pai trazia, normalmente era o pai, era o homem, que trazia e falava assim, eu comprei esse cachorro pro meu filho. Eu falava, ai meu Deus, o cara não vai querer pagar, não vai querer cuidar, não vai querer, né? Porque para ele era um fardo. Era um fardo que ele comprou pro filho e sempre aquela história, eu vou comprar, mas você tem que cuidar. Filho não cuida. E né? Até porque não tem condições de cuidar, Não numa tem criança. condição de cuidar, né? E a pessoa não conta, né? É engraçado que você não pensa que você vai viver com esse cachorro por anos. Eu comentei, amiga, eu tenho uma cachorrinha de 18 anos. Então, assim, eu ganhei quando eu tinha 10. Não pode assoprar perto dela, hein? Não pode Vira falar. pó, vira Gente, pó. eu 18 falo, anos. é minha 18 anos é múmia, bastante. minha muminha, e ela tá lá, ótima, maravilhosa. Mas assim, pensa, meus pais, né? Quando eles me deram, eu tinha 10 anos de idade. Não contava, eu já saí de casa, ela tá com eles. Então não é minha. Ela é minha? Não é, né? Você tem Até que porque eu não sou escolhida. Você tem que entrar com a guarda Ela me compartilhada. mata, a própria cachorra me mata. Ela fala, ela é a minha mãe e meu pai. Mas assim, é uma responsabilidade muito grande, né? A partir do momento, eu peguei pro meu filho, mas esse bicho vai viver, gente. Vai viver bem. A Bastante. minha York morreu ano passado, né? Foi ano passado. Ela viveu 17. Elas vivem 17 anos. muito. Mas estava numa situação assim que você não podia respirar perto, que ela caía. Tum. Não, a minha... Ela tava A só minha pozinho, vai tudo. tadinha. Não, a tadinha. minha você não tem. Ela desce, sobe do sofá. Ela vive. É chocante, assim. Você Como se fala, tivesse não vai. 10, 12 Como se- anos, As né? pessoas olham e falam, quantos anos ela tem? 17, 18. Mentira. Não, é sério. Tanto que eu fiz uma Que bom, tatuagem né? dela no braço, eu brinco com minha mãe fala, ai, tadinha, as outras não tem, que eu já tive vários, né? Eu falo, mas não vai ter, só se chegar até os 18 anos. Com Quando 18 chegar, eu anos, faço. quando chegar na maioridade... Na maioridade, né? aí Ela tem já é direito a habilitada, uma é tatuagem. Mas diferente. eu sempre brinco, assim, que nem eu tava cuidando lá no condomínio de uma que tinha 19, né? Aí eu brincava, eu falava, mas já tiraram a habilitação pra ela? Ela tem direito. Eu já Ela pode faço dirigir, bolo, né? já. Os Ela veterinários ficam bravos, porque aí chegou numa fase da vida, né? Que ela me pede, eu dou. O que pedir? Mas também, né? Você vai impedir agora, né? Aí vem falar, ela não pode comer salame. Ela pode. Ela tem 18 anos, ela pode comer. Quando a sua fizer 18 anos, você decide o que ela come. Ela pode até beber cerveja, se ela quiser, é maior de idade. Maior. Não, cerveja não pode que você vai presa. Não, Mas eu sou do outro lado. Eu falo assim, com essa idade pode dar o que ela quiser. Tadinha, né? Ela tem quanto tempo de vida? 6 meses? 1 ano? Se a for minha eu bem. acho que vai uns 5 anos aí, viu? Eu não sei o que tá acontecendo. Tomara, né? Mas assim, Tomara. você sabe que tem pouco tempo de Sim, vida. com Aí certeza. eu não vou dar salame porque ela vai viver 3 dias menos.
se eu der salame. E a bichinha lá esgoelada pelo salame, né? Então, aí eu só sou contra assim, você tem um filhote, tem um animal de 1 ano, você vai com dar certeza. salame para ele vai viver muito menos, né? Mas aí, no final da vida... Final da vida, que nem a veterinária, vou fazer exame. Pra quê? Ela já fez a curva faz tempo na Você vai esquina, achar tá o quê indo pro nesse ponto de exame? ônibus. Lucro, né? Ela já tá subindo o degrau do ônibus, né? Eu vou fazer um exame pra quê? É igual Pois dar é. a medicação, né? O meu York que eu perdi, ele tinha 14 anos e ele tomava medicação pro coração. E aí a gente percebeu que depois da medicação ele piorou muito, né? Ele não ficou tão legal. Então com ela a gente... vai fazer exame? Não vai fazer. Eu não vou dar medicação nenhuma. Quando ela tiver aqui, ela vai. Porque assim, já chegou numa fase, gente, que eu não quero mais nem ver o exame dela. Já é um estresse também pro cachorro, né? E o exame dela vai dar o quê? Vai dar que ela tá velha. Vai dar que tá bem gasta. Tá bem gasta. Eu vou te fazer 3 perguntas. E aí você responde o que vier na tua cabeça, tá? Primeiro, futuro. Um escritório próprio. Isso é ótimo. Um desejo. Causas ganhas. Boa. Eu tô falando com uma advogada, o que eu vou esperar, né? Ambiciosa. Um livro sem ser de advocacia. Livro sem ser de advocacia, eu gosto de romance. Um Amor pra Recordar, Nicholas Sparks. Bacana. Gosto de todos dele. Legal. Então, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Dá pra gente conversar também mais um convidado que dá pra gente conversar um tempão. Dá mesmo. E com certeza mais pra frente você vai voltar aqui, aí você vai contar alguns casos sem falar nome. Vamos sem falar nome sempre. Sem falar nome, né? A gente pra não quer ser processado. A identidade. Não, pior é assim, porque ela tem feito serviços pra gente, né? Aí, se ela fala o nome, a gente é processado, nem pode contratar ela. Eu falei o nome de várias empresas grandes, mas acho que eles não vão encher o saco, não. Falando bem, não tem problema. E está contando uma história verdadeira, né? O duro é quando fala mal. Falar assim, porque tal empresa eu não gosto, porque é isso. Aí não. É tudo divulgado. Tá tudo na mídia já. Tá tudo bem. É complicado. Queria agradecer muito. Obrigada. Tua presença, Misael, aqui com a gente. Foi muito legal. Foi muito legal. Gente, então... tá faltando uma coisa. Como que o pessoal te encontra? Gente, isso eu é tenho um importante. Instagram. Se quiser me seguir lá, o problema é meu nome, mas é Gabi_Erlich. É EHRLICH. Tá, a gente vai colocar como... Por essa favor, daqui é gravado, gente. tá embaixo já. Eu tô falando que a gente vai colocar, favor, mas que vocês é podem ver que já tá embaixo o nome dela. Que ela já falou umas 3 vezes pra mim, eu não decoro Silva. Imagina decorar É difícil, isso, meu sobrenome é difícil, é Erlich. Nossa, é complicado. É complicado mesmo. Não, mas aí o pessoal te encontra lá, né? Isso. E para esses tipos de causa que você falou, né? Todas elas a gente fica à disposição, eu compartilho conteúdo lá também, Bacana. é bem legal. Você só não quer em reunião de condomínio. Eu vou pagando bem que mal tem, a gente vai. Com colete à prova de bala. Se for lá no que eu tava, é colete à prova de balas. Então, tá? aí eu já prefiro não estar participando. Não participar. Não, mas onde eu tava é bem legal. Só teve esse episódio aí, ninguém mais... Leve, mas os dois não estão mais lá no prédio, não tem mais problema, né? O risco tá menor. O risco é bem menor. Então, gente, queria agradecer muito a presença da Gabriela... Leone. Porque eu não vou conseguir, Leone, porque eu não vou conseguir lembrar o sobrenome de jeito nenhum. E não esquece, gente, quem esqueceu de dar o peteleco aí no positivo, compartilha, gente, não deixa de compartilhar. Olha quanta informação legal que ela deu pra gente. Muita gente até hoje acha que se não pagar o condomínio não vai acontecer nada, né? Então, se você tem aquele vizinho que não tá pagando, compartilha com ele, manda pra ele. Dá aquele toque. Né? Isso, pra ele de repente perceber que ele tem que pagar, né? E, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo, e a gente foi. Valeu.